Boa noite, família! Ai, que delícia! Vamos começar mais um episódio. Se você caiu aqui de paraquedas, não adianta falar isso em todos os vídeos, mas eu vou falar. Vamos curtir e vamos se inscrever, porque hoje tem uma DJ aqui sinistra. Cleclito, ela é sinistra. Essa é sinistra também. Anne Luiz, ei, Cleclito, é contigo, bebê. Em 3, 2... Alô! Mais um episódio do Papo com Clê. Hoje a gente tem aqui uma DJ e vamos falar sobre esse universo da música eletrônica que eu sou leigo. Eu sou tão leigo quanto eu sou de heavy metal. Olha. Porra, heavy metal pra mim é um universo muito que eu tenho muita curiosidade, mas eu não entendo nada. Eu também. Eu gosto Vem muito de cá, música, é um obrigado, prazerzão viu? estar aqui. Eu que assisto tanto. Eu entrei aqui no estúdio hoje falando, caramba, como é legal aqui conhecer as coisas que eu vejo tanto online. É uma grande referência o que você faz hoje e me ensina muito. Cada um dos convidados que vem aqui, eu fiquei muito feliz com o convite. Muito feliz mesmo. Legal. E eu muito quero legal. abrir pro eletrônico, abrir pro funk também, pro urbano. Eu vi Na verdade, aqui, abrir pro vi gospel. Malboro, vi Batata, e eu fiquei assistindo e pensando assim, caramba, será que tem alguma coisa a ver com o meu mundo? Porque se diz sempre que o funk, tem isso na música eletrônica, o povo fala que funk não é música eletrônica, os caras não tem nada a ver, isso é mais outro tipo de música. É sim, uma música feita eletronicamente, então ela é música eletrônica, mas é uma música eletrônica que alcançou um viés tão pop que o pessoal já tira ela do universo da música eletrônica. Aliás, pra você, eletrônica. o que é pop? Me conta. Então, eu tenho essa... Tem gente que diz que é um estado, né? O Flávio Saturnino, que é uma referência do pop no Brasil. O Flavinho. O Flavinho é maravilhoso. maravilhoso. Porque ele também é de Salvador, né? Ele é de Salvador, a gente se conhece há muitos anos. E a gente tem essa divergência, ele fala que o pop é um estado, ou seja, tudo que alcança uma determinada popularidade ou uma onipresença se transforma em pop. E eu acredito que pop seja um estilo, como é nos Estados Unidos, né? Tipo, pop é pop. Todo americano sabe o que é pop e o que não é pop, né? Exatamente. O inglês também. Então, mas são duas verdades que andam juntas, né? Se a gente leva pro popular, é como a gente na música eletrônica lida muito, assim, a gente sempre pensa, tal coisa virou pop. Ou seja, ela foi pro mainstream da coisa, que é uma outra nomenclatura que a gente acaba usando muito. Então a gente acaba juntando muita coisa do pop ser o mainstream, que é essa como o Flávio mesmo falou, é a questão da popularidade. Isso tem muito a ver. Mas a gente também na música eletrônica tem pequenas divisões dentro da música eletrônica. Por exemplo, o Alok, ele fez muita colaboração com muito artista de outros universos. Então as pessoas falavam, Alok virou pop. E isso quase atrapalhou a carreira dele inteira, inclusive. Ele que é filho de pais que são da música eletrônica. O pai Fizeram dele, festival, né? Exato, tem o Universo Paralelo, que é um festival gigantesco lá na Bahia, que atrai gente do mundo inteiro. Ele cresceu nisso. Com 17 anos, o Alok já fazia turnês internacionais, assim. Só que ele fazia dentro de um estilo que a gente considera underground, que ele é um pouco diferente, é longe do que a gente considera pop, que é esse popular, né? É mais difícil das pessoas gostarem, digamos, pessoas que não são da música eletrônica, que era o Psytrance. Só que aí, quando ele ficou mais velho, teve essa decisão lá da família, vamos então organizar uma outra coisa. A Alok criou o Brazilian Bass, que já era muito mais, eu diria, palatável, sabe assim? Mais fácil de uma pessoa de outro estilo ela começar a admitir aquilo. E aí ele começou a fazer essas collabs com esses outros artistas, desde sertanejo, a música popular brasileira, por exemplo, e aí virou um artista pop, o que a gente da música eletrônica chama de artista pop. Só que isso, para os seguidores dele da música eletrônica, quase destruiu a carreira dele. Você tinha uma coisa de trair o movimento. Exato, não é de trair o movimento. Existe às vezes isso. Tem festivais, por exemplo, agora que querem colocar funk, por exemplo, como um dos palcos, ou um momento de um dos palcos, o pessoal fica transtornado, a internet fica lá reclamando e tal. Mas assim, eu como uma pessoa que gosta de muitos estilos de música diferentes, eu sou a típica baiana mesmo, que a gente cresce ouvindo de axé. Baiano não é nichado, né? O baiano gosta meio de tudo, né? A gente não é nichado pra absolutamente nada. De esporte à religião, à música, a gente realmente gosta de muita coisa. Eu vejo que isso é uma característica do baiano. E eu fui criada muito ouvindo, assim, de Led Zeppelin, e não era ouvir só Starway to Heaven, não era aquilo, era ouvia... Confesso que eu não sei os nomes das músicas. Como que começa a tua história na música? Como que ela chega até ti, assim? Muito pequenininha, meu pai, ele era músico de banda, mas a banda dele nunca fez sucesso, era uma banda bem pequenininha. Só que eu cresci com isso da música dentro de casa, com meu pai pegar um violão, pegar uma guitarra e a gente cantar. Então ele começou a fazer gravaçãozinha minha cantando, eu tinha 2 para 3 anos. Eu já cantava no tom, bonitinha. Eu acho que talvez isso venha mesmo hereditário, ou sei lá, não se sabe bem como é que vem o dom, né? Mas de alguma forma ele vem com a gente e com um pouco de influência da família, você de fato acaba deixando isso acontecer um pouco mais. O que tocava na tua casa?
Na minha casa se tocava de tudo. Baiano, clássico. Eu comecei a falar de Led Zeppelin. De Led Zeppelin exatamente, de Led Elimar Zeppelin. Santos. Meu pai ouve em casa de Led Zeppelin a… Luiz Caldas. Luiz Caldas, com certeza, é um rei, né? Na Bahia, ele continua tendo um lugar Ele dele. é o rock and roll de lá, né? Meus pais foram no show dele de forró a semana passada, pra você ter noção. Assim, a gente continua sendo assim. E aí você sai, vai pra um show de reggae, você vai pra um show de rock, aí você vai ver, sei lá, Simone e Simaria, sabe assim, uma coisa completamente aleatória. O baiano, ele é muito aleatório, assim. As bandas de axé fizeram parte da tua infância também? Fizeram parte da minha infância, eu acho que fez muito parte da infância. Quem viveu a infância nos anos 90 não tem como ter fugido do axé em Salvador, assim, não tinha como. Claro que existiam outros movimentos, mas eles ficaram muito achatados mesmo pela indústria do axé, que ficou muito forte até os anos 2000 ali. Ela ficou absurdamente forte, você não conseguia ir para nenhum tipo de evento praticamente que não tivesse banda de axé incluída. E aí a gente teve que crescer, eu nunca achei ruim, porque o axé também me ensinou muitas outras coisas que foram incríveis para o meu crescimento de carreira. O quê? Palco, energia. Fazer um trio elétrico acaba sendo muito bom, porque você não tem como deixar um show fixo ali. Eu tenho o meu cronograma aqui, meu repertório, vamos descer repertório, né? Como o músico fala, desceu o repertório, acabou. Não tem isso, porque você não tem como previsionar o que pode acontecer na rua. E aí pode ser que teve uma briga, você tem que colocar uma música mais leve, pode ser que você precise ter uma ladeira, por exemplo, a ladeira que a gente precisa subir no Carnaval de Salvador. Você pode chegar nela com 1h30, como você pode demorar 2h30 para chegar. Não se tem essa previsão. Então, tudo é feito de acordo com o andar das pessoas, de acordo com a forma como elas reagem, o comportamento delas. A polícia passou, aí achata. Isso tudo faz com que a gente entenda muito sobre leitura de pista, que é uma coisa muito comum na vida de qualquer DJ. A gente não tá ali pra gente tocar o que a gente tá afim e engula você. O bom DJ, na verdade, ele vai escutar as pessoas, ele vai entender o que elas precisam de você. Claro que, assim, eu sempre comparo um pouco com o médico. Olha bem a comparação, que ela é uma comparação um pouco… que minha mãe é médica, inclusive, que ela não me ouça fazer essa comparação. Mas a gente estuda música pra gente saber o que vai ser bom para as pessoas. Mas a gente precisa ouvir a pessoa para entender, ou assistir ela, né, digamos, para entender o que ela precisa. E isso, num show pra gente, isso é muito importante. A gente vai entender a demanda dela, mas óbvio, se a pessoa ela não sabe direito o que ela… Ninguém chega no médico falando, por favor, me receita aí 2 frascos de Rivotril, que eu quero dormir. Não é bem por aí, você diz o que você precisa. E também tem um briefing do cliente, né? Exato, aí tem tem essa essa questão. questão. Ela falava, uma vez eu falei pra ela, cara, por que não tá ninguém dançando? O cliente não quer. O cliente quer que as pessoas fiquem atentas nas peças de roupa. Tem que se entender aonde você quer chegar, né? O objetivo Exatamente, daquilo, né? tudo. E aí a gente, como DJ, a gente tem que olhar para isso tudo e entender com o nosso estudo que isso deveria ser muito sério. Só que a profissão de DJ é uma profissão muito simples, eu diria assim. Qualquer um pode virar DJ. Mesmo. Não significa que seja um excelente profissional. Mas qualquer um pode. O curso é muito, muito simples de ser feito. Se faz em 1 mês, você consegue aprender bastante e você já consegue sair tocando. Não é a mesma expertise, por exemplo, técnica que você precisa ter para ser um bom baixista, por exemplo. São anos e anos. Anos e anos. Eu vi da outra vez aqui, eu vi o episódio aqui com o Nando Reis, ele falando da história toda dele no baixo e contando a trajetória toda. Eu falei, gente, é uma trajetória. Pra gente virar DJ, você faz um curso muito simples, às vezes você nem precisa fazer um curso. Não significa que você vai se tornar um bom DJ. Que quanto mais você estuda, mais você entende do processo todo, que aí entra a parte técnica, a parte de produção musical, que são 2 profissões que elas se juntam e quando você consegue aliar as 2, você tem muito mais capacidade de êxito. Óbvio, se você tiver músicas muito boas, você consegue fazer uma apresentação muito diferenciada para as pessoas. E aí, paralelo a isso, é você cuidar do que hoje a gente precisa cuidar como artista. O branding, né? A imagem, a performance no palco. Querendo ou não, a gente é um só como DJ. E a gente que não tá lá dentro, eu nunca sei o que o Alok tá fazendo ao vivo. Ou se ele tá só apertando um botão. Às vezes, não tô falando do Alok porque ele já provou muitas vezes que ele toca muito bem desde criança. Não, eu sei que ele toca porque tem vários vídeos dele produzindo, e inclusive. desde criança, né, e tudo. Ele realmente tem um background muito grande nisso. Mas tem muitos ali, não fala muitos não, tem alguns ali que não estão tocando nada. Eles vêm com set pré-gravado mesmo. Tanto que tem alguns festivais em que é proibido se mostrar em cima dos equipamentos. Porque ali a gente que é profissional, você consegue ver rapidinho se ela tá de fato mixando aquilo ali ao vivo ou não. Ou se é um track gigante que vai tocar. Exatamente. E isso acontece. Porque, como eu falei, é muito fácil você fabricar um artista dessa forma. Porque ele depende… Ele pode não depender de um talento.
Entende? É muito fácil para você camuflar isso tudo. Já alguém cantando, já se existe possibilidade de você cantar camuflando muitas coisas, cantando. Você vai tocar uma guitarra, mas assim, é um pouco mais difícil, entende? No set de vocês ali, quando você tá ali, o que tem ali para fazer? Você pode mixar, tem pitching, tem Sim, a gente adequação vai ter de ritmo. Hoje, né? Quando eu comecei, a gente tinha 2 picapes de vinil, o que era muito mais difícil também, porque os vinis você precisava muito mais de ouvir, porque ia ter que casar a batida de um lado com a outra de outro. E as duas estão diferentes, você tem que fazer os 2 carrinhos andarem na mesma velocidade. Na época não tinha adequação não tinha um mostrador, sabe assim? De beat. Você não tinha como ver. Então era muito de ouvido. Então fazia gastar mesmo a cabeça ali. Aí com o avanço a gente veio para os CDJs, que são equipamentos que são muito mais digitais. E aí ficou muito mais fácil. E hoje ainda tem um facilitador maior ainda, que é um botão desync. Você apertou o botão, ele já automaticamente deixa as 2 batidas juntas. Era isso que eu queria saber. Então hoje é muito mais fácil se tornar Antes você DJ. ficava tentando achar. Por isso que a gente vê, por exemplo, muito rápido um filho de famoso, alguém importante, alguém influência de alguma forma virando DJ, porque é realmente muito fácil. Não significa que essa pessoa vá conseguir, de fato, manejar uma pista de uma forma muito boa. E ainda assim, pode-se gerar essa pergunta. E hoje as pessoas dão valor a essas pessoas que elas têm essa capacidade acima das outras, ou elas só estão ali pelo hype? Depende da pista. A tendência das pistas mais comerciais é que elas sejam influenciadas por quem tem mais visibilidade na internet. Da mesma forma que outros setores da música também. Quanto mais visibilidade você tem, quanto mais influenciador você é, mais gente você vai atrair para aquele show. Agora, tem outros universos dentro da música eletrônica que eles carregam essa vontade ainda de você seguir uma pessoa, de você entender da construção de uma pista. São os setores que você fica com a música um pouco mais underground, digamos. E aí você tem a parte do techno, se tem mais áreas, digamos, que você tem esse cuidado do público, entende? As áreas mais underground, como também na música em geral. As pessoas têm muito mais paixão a ver o desenrolar melódico de uma música, você vê uma transição de uma coisa, como você fez aquela construção, como saiu de um tom a música, ela alcançou outro, porque nas mesclas a gente também tem que observar isso, porque senão sai de um tom estranho para outro estranho, fica uma música, chega um momento que ela fica uma por cima da outra, né? Sim. Então se você não entende disso aí, você não sabe fazer isso bem, isso fica ruim. Que na verdade pode ser por teoria musical, pode ser por ouvido mesmo. Falar, isso aqui soa bem com isso. Tem gente que deve saber isso. Eu dou aula há muito tempo e eu vejo isso acontecer de uma forma muito curiosa. Quando a pessoa ela tem um ouvido musical, ela não precisa ter feito música nem nada, mas ela sente aquilo soar estranho. Ela fala, fica assim, um olhinho apertado, assim. Eu falo, eita, tá estranho. Às vezes a gente não tem um ouvido absoluto. Aliás, são raras as pessoas que têm ouvido absoluto, que elas conseguem de fato entender, isso aqui é um lá. É difícil. Mas tem muitas pessoas que ela têm ouvidos relativos, por exemplo, muito bons, e aí elas entendem que aquilo tá estranho. Às vezes não vão entender o quanto estranho é, mas elas sabem que tá estranho. Mas tem muita gente que acaba tendo sucesso sem entender absolutamente nada de tom, por exemplo. E essa é uma profissão que ela é uma profissão legal, é divertido de trabalhar, mexer com a energia das pessoas é muito interessante, é muito gostoso. Já tive do lado de tocar, por exemplo, porque eu estudo música desde muito nova, comecei com 5 anos a estudar música. Quando eu comecei, era só com metalofone, xilofone, criancinha, né? Era metalofone, tim, tim, tim. Mas aí com 7 eu comecei o piano. Depois você começa a tocar, e aí você entende o que é tocar as pessoas, aquilo muda a sua vida. Pelo menos a minha, que eu era muito nerd, muito recatada, E eu acho que muitas pessoas acabam passando por isso. Muitos músicos, assim, têm essa mesma identidade como eu. A gente gosta de música, mas tocaria música dentro do quarto, sabe assim? Com medo do público. Você teve isso em algum momento? Tive bastante, muito. Até hoje. Hoje em dia, eu lidar com palco é muito fácil. Acho que, na verdade, como meu pai me colocou pra cantar desde muito novinha, e lá em casa a gente tem um hábito de, quando vai cantar parabéns, por exemplo, meu pai pega o violão e ele canta uma música. Meu pai pegava o violão e cantava Roberto Carlos pra minha mãe, por exemplo, quando era aniversário da minha mãe. Em vez de cantar o parabéns tradicional, ele cantava uma música bonita do Roberto Carlos, tocava uma música do Zé Ramalho, por exemplo. Então a gente cresceu com isso e tinha o meu momento que eu pegava o microfone e ali eu me sentia segura. Ali eu falava, aqui eu tô bem. Eu conseguia cantar e cantava no tom, então eu cantava bonitinho. E aí eu comecei a me sentir segura. Então, quando eu virei DJ, anos depois,
O palco nunca me assustou. Me assustava fora do palco. Lidar com as pessoas, lidar com o showbiz da coisa, né? E olha que eu nunca fui. Eu sou de uma cena que ela é considerada underground. A gente tá fora desse universo. Aqui em off eu comecei falando isso pra você até. Eu acho que a gente vai conversar hoje sobre coisas que você não... Eu não conheço. Um mundo que não existe pra você. E que não existe pra muita gente. E a gente vai conversar bastante sobre isso tudo aqui. Mas é difícil também lidar com os bastidores, como qualquer músico, qualquer pessoa que está acostumada com esse bastidor vai entender como ele é difícil. Tem muita grosseria ele é no sujo, backstage, às vezes. É sujo. Ele é muito complicado às vezes. Então, eu tenho muita dificuldade com isso tudo, assim, de lidar com o entorno da coisa. Mas o palco sempre foi muito o meu lugar, assim. Eu sempre me senti muito confortável. Vocês tocam em ambientes que são da noite também, né? São ambientes difíceis, porque o artista, às vezes. ele toca em lugares que são uma festa, mas não é o corriqueiro. O corriqueiro é você vai num festival de praça, né? Não é uma night. Eu tive esse histórico, né? Porque eu cheguei a ter banda. É diferente. Ou então as pessoas vão assistir teu show numa casa de show. O DJ às vezes tá num lugar uma praça pública, de show de prefeitura. Vixe, acontece às vezes. E você tá ali com criança, com gente mais velha. Não é um rock and roll da noite, né? Então. eu tenho uma vida hoje bem, eu diria bem rock and roll. Minha vida é completamente de rockstar mesmo, assim. Tirando a parte da loucura do rockstar. Mas a minha vida, em termos de você acordar cada dia no hotel, tem dias que eu acordo, eu não sei o quarto que eu tô. Eu não lembro o idioma que eu tenho que falar. Por exemplo, alguém me chama, acordou porque alguém tá chamando, digamos, serviço de quarto, sei lá, que tá querendo limpar o meu quarto. E aí, às vezes, eu esqueço o idioma que eu tenho que falar. Porque eu rodo tantos países, eu rodo muito sozinha, que dá bug às vezes, assim. Você vai sem agente, sem ninguém? Eu viajo sozinha o tempo todo. O tempo todo, o mundo todo. Mas quem fecha o teu show é você? Eu tenho uma agência que cuida desses shows em São Paulo. Hoje eu consigo ter mais pessoas assim trabalhando nisso tudo. Mas a grande dificuldade quando você trabalha num universo que ele é mais underground, que ele é mais fora desse pop que a gente estava falando, do popular, é exatamente a gente não ter apoio das outras coisas. Então, eu produzo festa, por exemplo, hoje em São Paulo. As minhas festas chegam a dar 5.000 pessoas. A gente não tem nenhum tipo de patrocínio. É um mundo que ele é um mundo à parte. É um mundo que não se entra. Todo esse universo e esse dinheiro também que é posto, ele não existe pra gente. Nem essas marcas como Smirnoff, Red Bull? Não, elas não entram. Elas não entram. A gente, obviamente, existe muito álcool, né, envolvido. Você tá na noite. Porque faz sentido, né? No máximo que pode existir, que a gente às vezes consegue, são apoios, por exemplo. Eu vou liberar o carrinho ali pra vocês colocarem pra ficar bonitinho. Mas não existe essa cultura do patrocínio, assim, de vamos liberar uma cota de bebida, sabe? Esse tipo de coisa que é muito comum. Hoje em dia, o patrocínio mesmo, e agora a gente tá com um gerente comercial, exatamente porque ele falou, peraí, eu vou conseguir isso aí. Mas os patrocínios hoje, eles saem muito em cima das causas também. Então, é época de causa da Pride, que é um público que a gente trabalha bastante, o público LGBT. Agora, o mês de junho é o mês da Pride. Então, existe uma tendência de interesse das grandes empresas em falar que elas são apoiadoras disso. Então, é um mês em que a gente pode vir a conseguir mais coisa. Aí, o nosso gerente comercial está agora, nesse exato momento, trabalhando em cima disso. Que aí existe essa tendência. Mas hoje está tendo muita dificuldade de você conseguir patrocínio assim, para esses eventos, por conta do direcionamento. Tá tudo muito wellness. Você tá tendo muito patrocínio em cima de jogos. Você tem de jogos, até de games. E de toda a cultura bem-estar também. O que é justo, é muito legal. Tá sentindo isso porque as matérias estão dizendo que estão saindo da geração Z? Festas mais cedo, festas com café e drink sem álcool. Eu fui convidada hoje para ir num evento. Amanhã, pela manhã, eu vou rapidinho, antes de viajar, que eu tenho que viajar para Curitiba, vou tocar lá. E aí fui convidada por uma marca para ir conhecer esse coffee, né? Um evento de café de manhã, Impensável. de 8 ao meio-dia. Aí eu fiquei imaginando, meu Deus, eu vou acordar que horas? 6:30 da manhã para me arrumar, sair bonitinha. E aí vou estar lá 8, porque eles falaram, entre 8 e 9 é lá no Bomba às 10 da manhã. No Sampa Sky, em São Paulo. E eles falaram, de 8 às 9 tá reservado só para os influenciadores, para vocês fazerem conteúdo, para vocês ficarem bem livres, assim, bem bonito, e é super bonito. E eu só fiquei fazendo as contas, meu Deus, como é que eu vou estar lá 8 horas da manhã, gente? Não é a hora que é o ápice da pista, né? O ápice da pista. Então, é uma tendência, vinha acontecendo, eu acompanhei um pouco disso, porque eu vou muito pra LA, que é um lugar onde aconteceu isso, eu tenho muito amigo lá, eu toco em Los Angeles, e o pessoal já vinha falando isso comigo lá.
E aí começou, em Dubai também começou a acontecer. Mas isso tem acontecido por conta das marcas, né? As marcas estão patrocinando, essas marcas, tem várias marcas ligadas a bem-estar, cultura wellness, elas estão patrocinando esse tipo de evento. Porque muitos deles são gratuitos, só que eles têm um custo. Então tem que se pagar o DJ, tem que pagar a sonorização. Sim. E não dá pra pagar isso vendendo café. Não, e a geração gente não vai consumir Z, 5 cafés, não né? vai. Você vai ficar com taquicardia. Mas tem drink sem álcool, né? Tem um monte de coisa. Tem, mas assim, o máximo do que geralmente tem são drinks sem álcool com café. Ou às vezes drink com álcool e café. Por exemplo, Baileys e café. Esse tipo de uma bebidinha com café. Tem vários drinks assim que a galera no máximo bebe, mas muito tranquilo. E algo com café. É incrível. Eu sou uma pessoa que adora evento de dia. Os jovens rebeldes não vão morrer mais de overdose, vão morrer de gastrite. Então. Pois é. Mas na minha época as pessoas saíam de casa e bebiam. Então assim, como que a gente vai ficar agora se as pessoas saem de casa e elas não bebem? Como as coisas vão se manter? O outro lado… É porque tem se você parar pra pensar, novinha… A gente ia pra noite e queria conhecer gente, né? Ou então ficar com alguém. Então você tinha que ir pra um ambiente pra, sei lá, conhecer alguém. A galera já decide isso no aplicativo. Então, aquele tempo que a gente perdia… Não tem mais sentido, você já marcou no aplicativo. Então, eu acho… Eu não tenho tanto tempo de noite, assim, como outros que você já convidou aqui. Pessoas que estão… Meu Deus, eu fiquei olhando lendas, né, que já vieram aqui. Mas eu tenho 18 anos de DJ. Eu comecei… Vou fazer 19 agora. Eu comecei em 2006. Tu viu tudo isso acontecer. E aí eu vi toda essa lógica, ela caminhar, assim. Em 2006, quando eu entrei, por exemplo, quase que na Bahia não existiam DJs mulheres, assim. Eu era um alienígena, assim. As pessoas me julgavam, achavam que eu era louca, drogada, maluca. E era completamente antagônico, porque de manhã eu estava na faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, de tarde fazendo comunicação, relações públicas na UNEB, que é estadual de lá. Você CDF. E aí de noite, sempre fui muito nerd, aquela nerd que sentava na frente, bonitinha, estudava e tudo mais. E por isso que foi difícil para minha família entender, né? Também você foi criar uma expectativa e mudou a rota. Pois é. É difícil. É difícil até hoje, sabia, para eles entenderem a minha decisão de trabalhar com isso. Porque eu sempre fui muito leitora, eu era de estudar muito, eu era aquela quietinha, o povo batia em mim, eu não sabia bater de volta. Aquela que sofreu bullying na escola, sabe? Usava óculos, eu uso 12 graus de miopia. Eu uso lente, né? Pra ficar bonita. Ah, novinha você usava óculos já. Sempre usei óculos. Até hoje, de vez em quando eu apareço de óculos nas minhas stories, as pessoas tomam um susto, assim. Porque a composição da imagem da gente muda, né? Você fica muito mais, assim, bonita. E a pessoa acha que você tem uma segurança muito maior quando você tá sem óculos. Mas mais inteligente eu também. Eu sou essa óculos, de óculos, que meu melhor amigo é computador. Eu adoro assistir podcast. Eu não sei nem quantos podcasts daqui eu já assisti na vida. Assisti já muitos, que eu adoro. Geralmente, como eu faço voos muito longos, e tem mês, por exemplo, que eu viajo 2 vezes para a Ásia, por exemplo. Viajar 2 vezes para a Ásia num mês significa você perder muitas horas do seu mês dentro de um avião. Porque até chegar na Ásia vai mais ou menos 26, nos lugares mais próximos. Tipo, Paquistão, por exemplo, acho que é 28 horas, eu já fui tocar lá. Aí Tóquio dá um pouco mais. Mas tem lugares, tipo, quando eu vou tocar na Austrália, são 33 horas aqui. Então, quantos podcasts dá pra assistir em 33 horas? E aí você acaba usando, dar uma dormida e depois… Eu tenho muita dificuldade de dormir em voo. Então, tem vezes que eu faço daqui até a Austrália sem dormir. Jura? Ou, ao contrário, sem dormir. Porque eu tenho muita dificuldade de dormir no voo. Eu tenho que, às vezes, tomar um remédio, alguma coisa assim. Porque qualquer balanço eu acordo. Qualquer… movimento do avião, né? Nada que 30 gotas de Rivotril não resolve. Então. Mas aí eu comecei a fazer coisas que são muito boas pra mim. Que é comecei eu leio a assistir. Livro também, eu faço leio isso. Livro, eu tenho sempre um livro. O lado nerd, ele tem que ficar na gente de alguma forma. Eu começo a estudar coisas de música, estudo muito de produção, porque produção musical é uma coisa que eu acho que não acaba nunca, o estudo. Não dá pra acabar algum dia. Tem muita coisa de produção que eu ainda não consigo fazer. Eu sempre peço ajuda. Mix, master, são detalhes ali. Ainda mais na música eletrônica, que a gente tem que cruzar muitos elementos. E eles têm que ficar realmente muito encapsulados em cada lugar para que você não atrapalhe e não vire um grande bolo musical. Isso acontece às vezes. E eu ainda tenho muita coisa para estudar. Então, muitas vezes, durante os voos, eu tiro esse tempo para estudar. Faço um curso aqui a mais, por exemplo, de alguma coisa de áudio. Ou eu, por exemplo, quando eu tô muito cansada, eu fico assistindo podcast, que são as coisas leves. Alguns não são tão leves assim, mas geralmente é mais leve. Então, eu uso esse tempo, assim. É uma dica que eu dou sempre pros meus alunos. Eu falo assim, olha, você pensa em crescer na música, você tem que estudar. Não é esse oba-oba. Eu vivo hoje uma vida que as pessoas consideram a vida dos sonhos.
Não é uma vida dos sonhos, porque eu não ganho tanto dinheiro, porque a gente vive uma cena que é completamente underground. A gente não tem imagina, meu sonho era ganhar como um Alok, como o Vintage Culture, por exemplo. Eles Quanto é um ganham cachê muito de um dinheiro. Alok hoje? Hoje eu não sei mais, mas já passou muito da casa de 500 mil. Eu sei porque eu já vi as pessoas pagando, assim, outros eventos e tudo mais. O Vintage, por exemplo, é muito caro. Quando você tá em cenas underground, esses cachês, por exemplo, o que para outras cenas chegam a 700 mil, 600 mil, em cenas underground, se muito, chega a 15 ou 20 um cachê. E aí você não tem um fluxo de agenda, porque como não é pop, as festas se canalizam muito no sábado. Dificilmente numa sexta. Então você não tem um fluxo de agenda. Você tem um sábado, outro sábado, outro sábado. E aí, paralelo a isso, obviamente, você tem todos os custos de um artista, que você vai ter custo. É foto, vídeo, é uma assessoria, é roupa, porque hoje em dia a gente é um ser único dentro do processo de criação de imagem. A gente não tem. Não é como uma banda que você tem uma história. Você é único, a pessoa tem que se aficionar por você, pela sua história, pelo que você veste. Como qualquer influenciador, eu diria assim. Sim. Você pode ter caminhos de ser uma Virgínia, de falar pra caramba e usar a sua vida inteira como pauta, ou você pode ser uma pessoa mais recatada e ter uma estratégia, sei, Manu Gavassi, por exemplo. Existem caminhos diferentes e esses todos valem pra gente na música eletrônica, mas todos eles dependem de custos e de investimentos. Então acaba que tudo isso acaba ficando muito caro, porque todos pagam, no final das contas, parecido por esses serviços. Você tem uma agência de comunicação, você tem uma assessoria de imprensa, você fazer foto. É muito parecido com o outro artista que ele tá pagando aqui, mas ele ganha muito mais. Mas a tua média de show por mês hoje é quantos por mês? Depende do mês, porque eu consigo fazer países diferentes às vezes, então os fusos horários eles me ajudam. Aí, às vezes, tem final de semana que eu faço 3 países no final de semana, por exemplo. 3 continentes. Eu já toquei em Dubai, depois eu fui pra Bruxelas. Caramba. E toquei em Toronto. É legal? Por isso que eu falo que é uma vida dos sonhos. Por que eu falo que é uma vida dos sonhos? Gente, eu não ganho tanto dinheiro assim mesmo. Estamos trabalhando, eu tô hoje trabalhando com outras coisas exatamente para fazer dinheiro, para garantir o pé de meia, porque a gente realmente gasta muito. Ganha sim, mas se gasta muito. Só que eu viajo muito, eu conheço muito o mundo todo, sabe assim? Já fui nem sei quantas vezes para Madrid, por exemplo. Já passei anos de 5 vezes no ano para Paris, sabe assim? Então você começa a se tornar habitué em cada lugar. Essa é a parte dos sonhos. Só que a parte que não é tão fácil é a parte de você ter que cumprir uma agenda louca, assim, como essa, porque não, é quase insalubre. Você imagina, é zero saudável você tocar numa sexta-feira em Dubai, no sábado em Bruxelas e depois domingo em Toronto, no Canadá. Porque tem fuso horário, sobe avião. O fuso ajuda. Tudo. Então, quando você sai de Bruxelas, é o mesmo tempo, a mesma hora que você chega em Toronto, na verdade. E você tá sempre comprimido e descomprimido, né? Entrando no avião. Exatamente. O tempo inteiro, né? Essa é a radiação também. Minha irmã, ela tem uma especialidade. Maria Clara, minha única irmã. E ela é especialista em radiologia. E ela sempre fala isso pra mim: Anny, pelo amor de Deus, você tá viajando muito. Eu falo: calma, irmã, eu tô organizando tudo que já eu diminuo. E essa promessa de já eu diminuo. Mas é um vício também viajar muito, né? É gostoso. Eu gosto de avião, adoro aeroporto. Adoro viver isso. É uma vida de sonhos, por um lado. Mas, por outro lado, você vive como todo músico. A gente vive longe da família. A gente não tem muito poder de escolha das coisas, porque o universo ele acaba escolhendo muito o que você precisa fazer, você precisa ir para aquelas datas para você. Fica difícil até de ter planta, né? Planta é impossível. Gato, cachorro, é impossível, porque tem meses, por exemplo, o mês de julho agora desse ano eu vou passar inteiro na Europa. Aí depois em agosto eu volto, fico 2 dias no Brasil e já viajo de novo para lá de novo. Só venho trocar mala, assim. E aí volto de novo, volto a viajar. Em que momento você resolve ser DJ? Porque você fez 2 faculdades, então é pelo menos uns 6 anos de muito estudo, né? Mas foi paralelo a isso. Na verdade, quando eu tava saindo da escola, logo por ali… Você já começou a tocar? Porque nessa época eu ainda era muito nerd, muito tímida, mas sabe quando… Isso é bem clássico, quando você tá num show, sempre tem um que é meio curioso e fica quietão, assim, do lado da banda, olhando na lateralzinha, só olhando a banda, assim, era eu. E eu fazia isso com banda, fazia isso com DJ. Aí, num belo dia, um DJ foi lá e fez amizade comigo. Ele falou: você tá aí olhando tanto, que tipo, tava todo mundo noitada, né? Cachaça, aquela coisa toda. E eu ali, quietinho, olhando, vendo como é que o DJ tocava. E aí ele fez amizade comigo. E aí foi me apresentando todo mundo. Eu virei parte dessa galera de amigos e tudo mais. Aí chegou uma hora que eles…
montaram um curso. Nessa época eu era amiga de uma grande DJ, que ela é super conhecida lá em São Paulo. Ela é DJ do The Edge, o clube. Não sei se você já ouviu falar. Sim, claro. A Ingrid, ela é professora, inclusive, do The Edge hoje. E aí ela também estava com a gente. Ela falou, por que você não vira DJ? Você tem uma história parecida com a minha, a gente fez piano, a gente já tem essa coisa da música com mais facilidade, vai ser tão fácil pra você? Eu falei, será? Aí os meninos falam, não, vai. Eu falei, gente, mas não sei. Só que eu fui fazer o curso. Como eu já tinha esse background de música, foi muito mais rápido do que é para outras pessoas. Ainda assim, era vinil, né? ou já estava no digital? Existia uma migração na época. Eu cheguei a fazer sets inteiros de vinil, mas você tinha CDJs muito arcaicos nessa época, assim. Não tinha nem a coisa do mostrador, com esse detalhe, não tinha muito. Mas cheguei a pegar essa época aí também. E aí foi que eu virei DJ. Só que paralelo a isso, eu passei em Direito e passei em Comunicação. E aí, minha família falou, tudo bem. Tá fazendo isso aqui, deixa ela... porque no início não vem grandes gigs pra você, né? Você vai tocando ali, aí você vai, vamos fazer um restaurante, vamos fazer qualquer coisa, aniversário de boneca, vamos fazer pequenas coisas. E aí, logo depois de um tempo, quando começou a crescer, quando eu tive uma banda. Eu tava na faculdade de Direito, uma outra estudante de comunicação, ela falou, vou fazer uma matéria que eu soube que tem uma menina aí que é DJ. Era uma coisa assim absurda, era uma alienígena, uma mulher DJ em 2006. E aí ela falou, peraí que eu vou fazer uma entrevista com ela. Ela estava na faculdade de comunicação, Eva Cavalcante. Ela foi a cantora da minha banda. E aí ela fez a entrevista comigo, ela me conheceu, ela voltou pra casa, ela tinha um marido, acho que ela não era marido, ainda era namorado na época. E eles sentaram e falaram, caramba, se tivesse uma banda de música eletrônica, mas como é que ia ser? Não sei, a gente vê lá. Aí juntamos com Marco Senna, baixo, e aí Gabriel Petenati, que depois foi dar mais tempo na banda, foi substituído por Theo Silva. Hoje Theo é arranjador do The Masked Singer também e tal. E aí a gente sentou no estúdio e falou assim, Anny, solta alguma coisa. Eu falei, mas o que eu vou soltar? A gente não tinha nenhum tipo de parâmetro, assim. E aí eu fiz um loopzinho de uma música, e aí eu soltei ali. E aí ele no baixo, ele já tinha levado uma pedaleira pra ele dar uma sintetizada no baixo, que ele começou a ouvir umas coisas de música eletrônica, e falou, pô, eu vou levar aqui porque vai ser hoje pra eu usar isso. Aí começou a usar aquilo com baixo sintetizado. O guitarrista também era de rock and roll, então ele já gostava de ouvir uma coisa ou outra de música eletrônica. Rock and roll e a música eletrônica, eles têm tem uma galera que gosta dos dois, né? E aí foi puxando a coisa, e muito se transformou quando a gente resolveu regravar Selva Branca, que é um clássico do Chiclete com Banana na época, só que a gente resolveu fazer de uma forma diferente, que isso foi como a gente ganhou muitos holofotes lá na Bahia. A gente fez Selva Branca, só que restaurando a música, só que colocando ela em inglês. Fez uma tradução de Selva Branca. E aí deixou ela eletrônica em house, com baixo sintetizado, feito ao vivo. Não consigo nem imaginar. Então, I don't know why. Tinha uma letra assim em inglês. E aí, pra isso, como a gente queria gravar e colocar no álbum, a gente foi pedir autorização pra Carlinhos Brau. Eva Cavalcante, que é compositora de um monte de gente grande lá na Bahia, a Ivete, Banda Eva, essa galera toda, ela já compôs, ela já estava no processo todo, já conhecia muita gente. E aí a gente foi pedir essa autorização para Brau. Aí Brau autorizou e mandou chamar a gente lá no estúdio dele, no Candial Guetzware. E fomos. Chegou lá, ele falou, quer dizer que você é DJ? Ele falou, menina, isso é o futuro. Você aceita uma Isso água? Aqui... Vamos lá. A água é bom, né? Pra ela não ficar tagarela. Ainda bem que eu não sou cantora, porque o que eu falo é errado, inclusive. Aliás, DJ não pode ser cantor, porque a gente vive rouco. É mesmo? A gente fica na boate gritando e gritando, esquece de beber água. E grita e ninguém ouve, né? Uhum. Daí a gente foi fazer uma música com o Brau. Tive esse episódio com ele, que foi bem legal, assim. Ele falou algumas coisas que são muito, muito interessantes, falando sobre o futuro, que ele via muito futuro nisso da música eletrônica, nessa junção da música pop ou da música mais analógica, né, com a música eletrônica e tudo mais. E aí a gente foi fazer uma música com ele, tudo. Tive a oportunidade de ter essa troca, que ela foi uma troca muito legal. Dessa época também acabou que eu fui convidada por Cláudia Leite pra gente fazer um carnaval. Então eu passei o verão inteiro com ela, e foi outra escola que eu tive também, porque até então eu já tinha tocado. Nesse ano também toquei, na verdade. Não, foi no ano seguinte, eu acho. Eu também tive a oportunidade de tocar como DJ no Carnaval de Salvador, em cima de um trio elétrico. Que aquilo é incrível, né? É muita gente, é muita adrenalina, é uma loucura. Só que ao mesmo tempo, pra DJ é muito difícil. Porque a gente precisa do sync da música, né? Tá batendo, você tem que sincar a outra. Só que como Salvador, tudo bate nas laterais e volta, vira uma loucura ali na cabeça pra você conseguir se concentrar aqui dentro. Às vezes tem que tapar ali pra poder você conseguir ouvir o fone, pra poder não mixar errado e não fazer uma coisa estranha com o público.
Mas foi uma grande escola para mim eu ter tido essa oportunidade de pegar um artista já num grau mais elevado, né? E você ter essa oportunidade de ver como é que é o processo todo de você passar nas grandes TVs, as entrevistas. Aí, como eu era o ser estranho da banda, me entrevistaram muito. Porque tem uma DJ no meio do trio da Cláudia Leite. Sabe assim, o que é isso? O que é que ela tá fazendo? Quantas músicas a Cláudia toca, ou um trio toca num dia de carnaval? Olha, eu não sei de quantizar quantas músicas, porque tipo são 100 5 horas de show. Pô, então 5 horas mais. e meia, é muito. Eles têm que ter um repertório, eles passam o verão inteiro ensaiando muito. Porque além de tudo, tem os repertórios Renatinho, extras. Alguém é bom de matemática aí? 5 horas, a música não tem na que média no meu 3. mundo, em 1 hora, eu chego a tocar 55 músicas. 50. Que você não toca elas inteiras, porque eu toco, né? exato, por isso que é difícil eu te dizer quantas músicas. Você é capaz de tocar 50 em 1 hora? Aham. Porque a gente toca, às vezes, com 3 ou 4 CDJs. E aí, quando você é maluco igual a mim, você pode colocar uma capela aqui, você pode colocar mais uma outra coisa de um sample, por exemplo, aqui, e você vai montando. A música ela já tá feita, processada. Mas você pode ir criando outras histórias ali. Você tem que ter bom gosto para não colocar por cima e fazer uma grande bagunça musical. Entender de tom, né? Ter ouvido. Mas vocês ensaiam um set, por exemplo? Porque hoje esse DJ como eu você… Eu não consigo ensaiar. Que tem capela, tem tudo, teoricamente pode Sim. dar bom, pode dar ruim, né? Sim. Você ensaia o seu set, assim, momentos importantes, essas duas juntas aqui? Não chego a ensaiar. Assim, existem DJs e DJs. Você tem DJ que toca, como, por exemplo, como o Dennis DJ, que é tudo muito rápido e aí ele usa outros equipamentos, porque tem os samples, isso é muito clássico dos DJs de funk, você tem um sampler, né? Que aí eles vão aqui no botãozinho apertando, eles vão criando aquilo ali tudo ao vivo. Mas existe a área da música eletrônica, que é a área que eu faço parte, que a gente é uma parte de DJ de transe. Então a gente provoca uma outra sensação nas pessoas. A gente não tá ali pra fazer um up and down o tempo todo das pessoas. Vambora, pega microfone e tudo mais. Na minha cena não se pega microfone. A gente constrói tudo isso com música, com desenrolar de repetições. Claro, no meu estilo musical a gente tem até muito vocal. A gente tem muita cantora, muito cantor, que a gente pode fazer essas inserções. Mas tem áreas de música eletrônica que você passa a noite inteira, você não vê uma voz. Você vai pra uma festa, você não ouve nada de voz. Aí, eu tentando mostrar meu pai. Porque meu pai tem essa coisa da música, meu pai ouve de tudo, né, adora tocar de tudo. E um dia eu peguei uma música, eu tava compondo uma música, eu mostrei pro meu pai. Ele falou, menino, eu tenho letra nisso. Eu falei, pai, música eletrônica tem letra. Aí ele foi, pegou o violão, a gente tentou mudar umas coisas da música ali. Ele falou, nossa, porque assim, o preconceito, às vezes ele vem antes de você de fato ouvir alguma coisa. E aí ele viu que tinha melodia, harmonia, viu que tinha toda uma composição da música por inteiro, né. Ele falou, mas quem fez isso? Eu falei, fui eu, junto com outro produtor. Ele, que legal, porque você não tira isso aqui e tal. Eu falei, pronto, tudo a gente dá pra tirar. Na verdade, o DJ é um músico de tudo, né? Só que a gente cria tudo aquilo ali com um Lego digital, coisa meio nerdzinha assim. Mas no final das contas, a gente tem que entender bastante de música como um músico precisa entender, né? O Alok, eu não entendo muito de música eletrônica, mas eu fico impressionado com a quantidade de temas pegajosos que ele cria, né? Teminhas, ele é foda de teminhas, né? Hoje, na verdade, quanto mais a gente fica atento a trends, por exemplo, quem vive dessa cena pop, hoje faz músicas muito mais curtas, muito mais rápidas, muito mais possíveis pro TikTok, porque a arte, ela caminhou para outros lados. E eu, por exemplo, penso dessa forma, eu não sou daquelas que briga porque agora eu só tenho de 15 segundos de música, eu tenho que mostrar serviço em 15 segundos. A gente tem que entender que é um novo mundo. E esse mundo a gente tá aqui pra ser… Eu sempre penso que eu sou serva das pessoas, sabe? Não sou eu que… Claro, como eu falei no início, a gente estuda pra servir o melhor possível. Mas no final das contas eu tenho que servir muito bem um público. A minha missão é fazer eles felizes. Então não adianta só botar na minha cabeça, não quero viver isso. Tá, você pode até querer não viver isso. Mas se você pretende ter um alcance maior de pessoas, ou viver de uma cena que é um pouquinho mais pop, mais popular, digamos assim, tem que estar muito atento à trend. E aí a Alok faz muito disso, né? Ele fica muito atento às trends e ele tal. tem muito tema bom, cara. É muito legal. Tema que fica na cabeça, que você já fala, você decora o tema, né? Sim. Ele teve uma música que eu já falei aqui, o Alok teve uma trajetória difícil por ele ter se colado muito com a música muito popular. E aí teve uma aceitação muito diminuída, sobretudo aqui no Brasil, com o pessoal que era mais bairrista da música eletrônica, digamos assim. Mas ele tá cagando pra isso, né? Então, só que aí ele foi e fez uma música chamada Hear Me Now. Aí essa música explodiu, né? Exatamente, projetou ele muito internacionalmente. Então ele virou queridinho dos maiores festivais eletrônicos do mundo. Eu já vi ele no EDC, já vi no Tomorrowland, já vi em vários lugares. E lá fora ele se tornou um cara muito bom de pista.
Então, muitos amigos meus, assim, eu conheço gente ao redor do mundo bastante, as pessoas costumam falar muito bem dele. Falam assim, nossa, eu vou ver Alok porque é incrível. Tem uma música ou outra conhecida, mas muitos dos DJs que estão ali, eles também têm músicas conhecidas. E aí Alok conquistou muito espaço dele por servir muito bem um alvivão ali pra galera, sabe assim? E ele serve muito bem. Bota 1 milhão de pessoas numa praia, ele vai botar o povo pra dançar, Então, né? ele fez isso na cena internacional de uma forma muito, muito legal. A última vez que eu estive no EDC em Orlando, nos Estados Unidos, eu tava com vários amigos e todos eles falando assim, gente, o melhor DJ da noite foi o Alok. Sabe? As pessoas assim, encantadas com ele. Eu falei, que legal, o cara é brasileiro. Sabe, dá um orgulho, assim. O cara é brasileiro. Eu toquei no after desse dia, né? Só que eu fui rapidinho só pra dar uma olhadinha, porque eu não gosto de me cansar, assim. Eu não vou curtir uma festa, andar pra caramba e tal. Eu só fui dar uma olhadinha, aí depois voltei pro hotel. E aí quando eu fui pra festa que eu toquei, eu tava no after, né, do EDC, o pessoal comentou. Você toca na galera que é o momento que a galera tá mais louca, né? Então, essa é uma parte que às vezes é difícil de lidar. Porque a galera fica muito louca mesmo, às vezes. Tem gente, assim, hoje você tem, na música eletrônica, você tem de tudo. Você tem gente que vai curtir o seu rolê, que vai tomar café, sabe assim? Você vai ter gente que vai tomar uma cervejinha e quer ficar de boa. Você vai ter gente que vai cair num vodcão, uísque e quer ficar loucão. E tem o povo da bala, e tem o povo que vai tomar os sintéticos e tudo mais. E tem as pessoas que estão tomando não sintéticos, mas os de farmácia. Tomar Ritalina, Vivance, junto com álcool. Isso, na verdade, não tá só na música eletrônica, não. Isso tá em muitos lugares, assim. Esse uso de drogas lícitas paralelo ao uso de álcool, cara, por eu exemplo. vi que a molecada tá juntando. E a geração Z tá vindo Cialis, forte. que é o Como é? Não sei Tadalaf. Eu não sei porque eu não... Mas é o Cialis, é o que... Né, o então eu tô perdida, Raça. E olha que assim, na noite a gente acaba entendendo muito sobre todas as drogas. A molecada sai pra rua, toma Venvance, com Cialis, Red Bull, bala. Bicho, é muito maluco isso, cara. Existe uma... Vai morrer gente pra caramba, você vai ver. O pessoal faz muito uso, mistura, vai lá, bota um Viagra da vida junto com várias coisas e faz um coquetel. Eu falei, gente, dá medo, assim, de ver. Acho que a molecadinha tá querendo mais isso do que cocaína, por exemplo, né? Tá acontecendo isso. Eu tenho dado aula, tem uns meses que eu parei, que eu tô viajando tanto que eu não consigo mais abrir turma. Mas como eu abro turma, e sobretudo em Salvador, que a escola em Salvador, em São Paulo, fechei em Salvador, mas eu via muito aluno novinho. Chegava lá alunos com 15, 16, 18. E aí eu bati um papo, assim, com a pessoa. Porque às vezes os pais, eles não estão tendo noção disso. Eles não estão tendo ideia que isso vem da escola. Que essa brincadeira de tomar Vivance, isso acontece dentro da escola, na sala de aula. E que sai da sala de aula para ir numa festinha de 15 anos, hoje eles não... Na minha época, a galera enchia a cara e voltava para casa vomitando, passando mal. Exatamente. Era assim. Aí meu pai e minha mãe perguntavam, você bebeu, menina? Aí eu, bebi não, e tal. Era assim lá na Bahia, né? Que pelo aqui menos também, eu fui... Exato, assim. Eu fui criada desse jeito. E hoje em dia, a graça deles, assim, de muitos que eu já vi, já conversei, é você fazer uso de algum sintético. Com 15 anos? Sim, nos aniversários de 15 anos. Cara, com 15 anos, na minha época, você tinha que pedir a menina pra dançar música lenta. A gente era muito bobinho, né? E hoje, na verdade, a galera fica dançando muito TikTok, né? Muita coreografia sistematizada, assim, o coletivo, o grupo. E tem muito uso de substância sintética, porque é muito fácil de se conseguir. E pior, é mais barato do que álcool. Isso hoje, pra gente, eu que tenho hoje uma festa, hoje eu tenho 4 selos de eventos diferentes, né? Que são eventos para temas e dificuldades todas, mas temas diferentes. Então a gente trabalha, tem um que é mais ligado a carnaval, que é a Pipoca, é uma festa, a outra sinestesia, que é mais eletrônico. E a gente então experiencia muitas coisas diferentes na noite, digamos assim, por ter selos diferentes. Mas em todos eles a gente vê esse padrão se repetindo das pessoas, a gente acaba vendo as pessoas terem um índice de experimentar tudo isso de uma forma muito generalizada e normalizar tudo muito. Eu que estou na noite há muito tempo, eu vi o preço desses sintéticos, ele continuar o mesmo. Eu fui residente da The Week, que tinha aqui no Rio e tinha em São Paulo. Pô, The Week era uma maluquice, né? No auge ali. Então, 2016 eu entrei na The Week, fiquei até o The Week fechar em 2020, né? Foi quando teve a pandemia, eles fecharam. O preço de um sintético qualquer, o álcool, ele subiu. Né? Porque a gente tem inflação no Brasil, o salário mínimo subiu, tudo subiu. E o dólar, por exemplo, subiu. Então o preço de um LED, de um telão de LED, de qualquer coisa que a gente faça dentro de produção de evento, ele está muito mais alto do que estava, por exemplo, quando eu comecei a fazer festa há 2 anos atrás.
E o preço do sintético, não. Ele Até continua o porque- mesmo preço desde a época da The Week. E a gente nem sabe o que tem ali, né? Isso que é o mais então, perigoso, e eu fico né? numa vontade de falar assim, gente, por favor, alguém põe imposto nesse povo pra a gente poder competir, porque assim, eu não ganho dinheiro com nada disso. A gente só ganha dinheiro se a gente vender bar. E a competição acaba sendo muito desumana, porque se você sai, a balada noturna, ela não é como um bar que você vai comprar uma cerveja a R$10, né? Litrão, sei lá, 12 no máximo. Dependendo do bairro, é 8. Quanto é uma cerveja numa festa? Eu não vou há tanto Numa tempo festa, numa festa. aí cerveja depende da Heineken, festa. por Vira exemplo. de R$16 até R$25. E uma dose de Até uísque. R$30. Depende do nível da balada, digamos E tipo assim. um Red Label com Red Bull. Mas vamos pensar aqui, um gin tônica. Que eu tomo muito gin tônica. Gin tônica pode custar de R$35 a R$55. Depende do tipo da balada. E aí tem uma margem ótima, né? Tem uma margem ótima. Mas qual o problema? Com R$50, se você vai comparar com um sintético, aí você perde. Porque com R$50 você compra 2 balinhas, sei lá, a depender de onde compre. E a pessoa vai ficar louca durante muito tempo. Sabe assim? Fica muito doido durante E aí muito só tempo. compra água, né? E aí só compra água. E se é que compra, se é que não vai lá na torneira, no meio no banheiro e bebe da torneira, isso acontece. Quando a pessoa tá muito louca, acontece muita coisa. E a minha preocupação, que hoje eu gosto de dar aula, eu gosto de estar na noite e tudo mais, e eu passo isso muito pros meus alunos. Eu falo assim, olha, hoje eu cresci dentro do que eu faço, dentro do meu micromundo, eu cresci bastante. Hoje eu toco nos maiores festivais do mundo, desde o Japão ao Paquistão, aos Estados Unidos, a tudo. Mas isso só aconteceu comigo porque eu estudei, eu parei na minha vida e falei, é isso que eu quero. Então vamos organizar, nada de bagunça, nada de chegar atrasado pro voo, nada de fazer nada errado, sabe assim? Virar uma menininha correta mesmo. E aí você consegue vencer a barreira de ser brasileiro, de viver numa cena muito independente, você conseguir ir lá pra fora, tendo estratégia, pensando, porque a gente não tem uma gravadora por trás, eu não tenho um grande selo trabalhando a minha imagem. O que eu visto, eu tenho que dar conta. Hoje eu tenho gente pra me ajudar no processo, mas lá atrás era eu e eu mesmo. Então eu tinha que entender um pouquinho de moda, tinha que entender de gravação, porque na hora de gravar um áudio eu tinha que saber como fazer aquilo ali, eu tinha que passar a entender de produção musical, mas isso já é paralelo. A gente que gosta de música, isso já fica paralelo ao seu gosto, Sim, né? normal. Isso é uma delícia pra todo mundo. Afinal, a gente gosta de música. Mas a parte dura da história é lidar com branding, com imagem, com tudo isso. E manter isso relevante e Que consistente. é a dor, eu acho, de todo artista hoje. Acho que a dor dos artistas em geral, pelo menos todos que eu tenho oportunidade de conversar, é lidar com essa parte toda, porque é uma parte difícil para todos nós, não é simples você lidar com a construção do branding, mesmo você tendo ajuda de uma gravadora, ou você tendo ajuda de muitos profissionais, nem sempre eles estão corretos sobre aonde você pode chegar e como você deve fazer. Às vezes a gente esquece disso. Tem profissional que joga você para um lado e que aquele lado você não sustenta, por exemplo, que erra com a condução da sua marca, com a condução do que você vai vestir. Cria um personagem que você não sustenta, por exemplo. Ou às vezes faz você sair do nicho de mercado que você estava super já alicerçado. Você falou que saiu do nicho comercial por uma questão do backstage. Me conta um pouco isso. Eu tocava muito nesses eventos comerciais. Como eu tive banda, eu fui trabalhar com essa história toda com esses artistas de axé, a gente acabou tendo... Eu acabei tendo muito destaque dentro dessa área mais comercial da música eletrônica, digamos assim. E aí, nesse processo, teve uma época que eu saí da banda, ficou muito difícil pra mim. Eu também estava muito em crise com a minha família, com os problemas também, a dificuldade deles me aceitarem, de tudo. E eu falei, não, vou sair de Salvador, vou pro Rio de Janeiro. Vim pro Rio de Janeiro, vim morar aqui. Foi uma época difícil também, porque eu não tinha nada, não tinha ninguém, não conhecia ninguém. Então chega naquele ponto que você tem que contar o dinheiro para comer o miojo, o frango, definir ali as coisas, assim, sempre tem uma fase mais difícil. Graças a Deus, minha vida, eu nunca tive que passar por nada tão complicado, mas já tive que contar dinheiro para comprar o que ia comer, assim. Isso também não é fácil, não é bom, não é gostoso, digamos assim, para ninguém, né? Você contar dinheiro para comprar miojo. Mas isso ali, eu parei tudo e falei, o que eu vou fazer agora da minha vida? Eu vou com força no que eu quero fazer aqui agora, que é ser DJ. E eu tinha área de comunicação também, que eu fiz comunicação, então vamos aproveitar isso tudo. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar com publicidade de cinema aqui no Rio.
A gente chegou a fazer publicidade para algumas marcas. Eu cheguei a trabalhar para Ambev, para Coca-Cola, Rock in Rio. Trabalhei para Conspiração Filmes. E isso como produtora de publicidade e cinema, porque eu tinha no meu background ali, como eu fazia direito. Fazia não, eu já tinha formado em direito. Eu fazia, por exemplo, eu revisava contratos, eu ficava muito organizando isso na publicidade. E a parte de comunicação me ajudava na parte de backstage mesmo, para lidar com uma parte da produção. Trabalhava com isso. E como DJ, eu falei, vou me jogar. E aí foi a época que aqui no Rio tinha Miroir, Zozo, teve La Passion, teve um monte de clubes que existiam aqui no Rio. E aí esses clubes todos eu passei a tocar e tudo. E foi nessa época que eu criei, para eu conseguir me destacar aqui no Rio, eu falei, gente, eu vou ter que me destacar. Porque aí nessa época já tinha mulheres aqui no Rio tocando. Já tinha várias meninas, tinha a filha do Lincoln Olivetti, né? Mário Olivetti, Mário Olivetti tinha Flávia, como era o nome dela, lembro. Tinha Mari muitas meninas. Também, a Mari, que agora tá em LA. Ai, tinha tanta. É porque a minha cabeça já não é muito boa. Não sei nem como eu tô conseguindo lembrar de tanta história aqui. É verdade, tá? Uns 10 anos atrás tinha muita menina. Tinha muita menina. Foi uma época que tinha muita menina mesmo. Eu olhei e falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer aqui? Bota a cabeça pra pensar. Tenho que criar alguma coisa pra que eu chame a atenção. Porque afinal, hoje, a atenção é o grande ativo do mundo. Quem detém atenção, detém o dinheiro, detém tudo. Então, basicamente, eu concentro toda a minha vida hoje em pensar em como chamar a atenção. Claro que não de uma forma tosca. Attention economy, né? Exatamente. Então, o que eu pensei, vou chamar a atenção de alguma forma. Como eu tinha feito piano é um instrumento muito melódico, harmônico, mas é rítmico também. Então, durante o estudo de piano, em conservatório e tal, a gente também pega muito instrumento de percussão, né? Pra estudar e tal. E aí eu resolvi comprar uma bateria, um SPD 30 da Roland, que é uma bateria eletrônica, e aí fazer viradas de bateria, umas levadas de percussão, umas coisas assim. Comprei uns 2 pratos lindos da Zildjian, fiquei toda orgulhosa, e aí montava isso aí paralelo. Eu, como DJ, eu comecei a fazer isso com bateria. E aí criei um novo nome de trabalho que chamava Charlotte Drums, aqui no Rio. E aí eu fiz aqui no Rio, Rio Music Conference, são eventos já maiores aqui no Rio. Acho que o RMC não existe mais hoje. Mas ele era bem bacana. Aqui no Rio de Janeiro, trazia muitos artistas de vários lugares. Tinha mesas redondas de discussão, eram bem legais. E aí tudo isso aconteceu até 2015, 2016. Quando foi, eu cresci, aí eu comecei a trabalhar com artistas, assim, DJs maiores, eventos maiores. Fui tocar num Villa Mix Festival, por exemplo. Teve uma vez que eu toquei depois de Jorge Mateus, assim, aquele 40 mil pessoas e tal. São experiências gostosas de viver como DJ, porque nosso público geralmente, nessa época, pra mim, era um público muito pequeno. Hoje eu vou pra fora, por exemplo, vou pra Madrid, toco pra 12 mil pessoas. Virou uma coisa já mais comum pra mim, lidar com uma massa muito grande de gente. Mas naquela época não tanto, então eram experiências legais. Só que ao mesmo tempo eu acabei passando por situações que eram difíceis, que eram muito comuns na música, que é a existência de mulheres ali no bastidor. Sempre eles acham que você tá ali porque você tá pegando alguém, assim. Pegou alguém pra estar ali, né? Pegou não sei quem, filho do dono, pegou o dono, pegou um produtor, sei lá o quê. E aí teve uma época que era uma época complexa e que, como eu tive muito problema com a minha família, paralelo eu virar DJ, eu acabei ficando com a mulher pela primeira vez. Eu era até então, tinha namorado os homens. Acabei ficando com a mulher pela primeira vez. Então, uma coisa não teve a ver com a outra. Mas minha família achou que eu tava louca. Que ela virou DJ, virou doida. E aí agora apareceu com a mulher. Pronto, tá doida, tá maluca de vez. E aí isso deu um surto geral na minha família. Então eu comecei a esconder muito as coisas que eu fazia nesse campo de vista pessoal, porque minha família não podia ficar descobrindo que eu tava ali com não sei quem, que eu tava, sabe assim, esse tipo de coisa. E aí ficou uma época bem difícil, porque como eu escondia um pouco isso tudo na época, dava muito mais margem para eles acharem que eu estava pegando alguém ou que eu estava disponível ali. Então, o assédio que acontecia, ele era um assédio muito difícil. E olha que eu nunca fui uma mulher corpulenta, eu sou muito magra, assim. Então, não é o tipo de mulher que é mais facilmente... Eu sou até como agressão mesmo, assim. Você tem tipo de cantada que ela é absurda, sabe assim? Qual a pior cantada que você recebeu? E aí chegou a ponto, por exemplo, vida, no bastidor. Eu fui tocar uma vez, não vou falar obviamente o nome do clube, mas eu tava em Campinas. E aí fui tocar numa casa lá.
E aí o contratante me acompanhou até o hotel. Eu falei assim, olha, não precisa subir comigo. Ele no elevador, eu falei, não, mas faz questão de levar. Mas não precisa, tá tudo bem, eu vou lá pro meu quarto. Obrigada, meu amor e tal. E você também não pode ser, você tá com o seu contratante, né? Então você tem que ser amável, mas também não pode ser, né? Também não pode dar tanta ousadia, como a gente fala na Bahia, né? Não pode dar tanta atenção assim, que o cara acha que você tá dando mole. Então, quando chegou na porta do quarto, ele já tava na porta querendo entrar, assim, tipo, perto. Atrás, assim, de mim. Então, eu abri e aí fechei logo. Tipo, entrei como um furacão e fechei logo. E ele ficou brigando comigo pra poder entrar a porta dentro, assim. Tipo, eu me vi na situação de eu me degladiando contra a porta. E, obviamente, do outro lado é um homem, tem muita força física. E eu me degladiando com a porta porque o cara tava alto, né? E tava querendo entrar. E aí eu falei, caramba, é isso que eu vou ter que ficar passando isso? Tipo assim, eu larguei o direito, que é uma coisa tão mais tradicional, sólida, digamos assim. Mas que também não deve ser um paraíso, né? Nada é. Na verdade, eu larguei o direito porque eu acabei tendo experiências de ver também que é um mundo muito difícil. É um mundo que pra você jogar, você tem que ter muita ginga. É um mundo que é muito sujo também. Na verdade, o mundo, ele é muito sujo. É difícil a profissão que você não tem que lidar com a repartição que é problemática, com não sei quem ali que tá passando a perna em você. É muito difícil no mundo a gente lidar com um mar de flores, né? E eu acho que se for um mar de flores, a gente vai procurar problema em outro lado, né? O pior do nosso backstage da música é porque tem muita droga e álcool, né? No trabalho, porque dentro do fórum não tá ninguém bebendo, nem usando droga, mas você tá no teu trabalho lidando com gente que às vezes já trabalhou e tá ali só agora louco, e tem muita gente maluca mesmo, né? Na verdade, eu brinco, tem uns amigos meus que falam assim, mas eu não tenho tendência a vícios e nada e tal, eu administro bem o álcool, coisa na minha vida. Eu falei assim, o dia que você tiver a minha vida, você vai ter noção se você tem realmente tendência ou não, porque minha vida é um eterno open bar, open drogas, open tudo. Se eu falar que agora eu quero tal coisa, aparece pra mim aqui, basta eu fazer você é o artista. Soltar no grupo, sabe assim? Porque as pessoas querem te agradar o tempo todo. Exatamente. O fato de você subir no palco é uma coisa que eu demorei de entender, porque pra mim eu via, como eu trabalhei também com outros artistas, assim, nesse universo de axé, a gente acabei me batendo com muita gente no palco, né? Artistas dão uma canja com a gente, Léo Santana, essa galera toda que a gente vai lá na Bahia se batendo. E aí eu vi essas pessoas num nível que eu entendi aquele fanatismo maior, sabe? De alguns, e o fato das pessoas serem fãs e terem aquele carinho daquela forma. Só que como eu peguei essa época em que DJ não tinha isso, não tinha essa visibilidade dessa forma, quando eu comecei a crescer mais, começou a acontecer isso, de eu viajar muito para fora do Brasil e aí começar a fazer parte de grandes festivais dentro do meu universo, e aí as pessoas começaram a me olhar diferente. E elas começaram a me colocar num pedestal maior. Tipo assim, eu continuo fazendo a mesma coisa. Mesma paixão que eu toco pra 5 pessoas, eu vou tocar pra 5.000 ou pra 10. Mas as pessoas começam a te ver diferente. Tipo, nossa, ela agora não para no Brasil, olha não sei o quê. E aí começam a te deusar demais. E isso é uma coisa engraçada porque eu nunca não. Hoje eu entendo, óbvio, mas eu não entendia isso na época. Quando alguém vinha pedir uma foto ou um vídeo, eu ficava assim, mas que é comigo? Sabe? Que tá pedindo uma foto comigo? Sabe? Que engraçado. Aí depois eu comecei a entender, cara, a pessoa quer um registro, ela quer uma recordação, assim, com você. Isso é muito bonito. A pessoa sai do lugar dela, vem até o seu lugar. Mas aí tem momentos que isso ultrapassa, por exemplo, e vira uma coisa muito agressiva. Essa coisa do backstage muito masculino e muita cantada desagradável, você mudou de segmento por conta disso um pouco? Mas melhorou? Então, o que acontece? Como eu já tinha alguma possibilidade ali, eu já tocava em algumas casas e clubes e festas, né? Dentro desse universo LGBT. E aí eu via como era o tratamento, como era diferente. Porque lá eu preciso ser mulher e eu ser boa, na verdade. Porque eles não querem nada comigo, a não ser ser diva. Eu preciso ser diva, maravilhosa, diva, ela lá. Então eu vi e falei, caramba, ali eu só preciso ser boa, tipo assim, ser cada vez melhor e prestar atenção no que eu tô fazendo. E, de fato, executar o que eu preciso fazer, porque não vai ter esse assédio. E que foram seguidas vezes. Você tá, por exemplo, num backstage de show, você vai ter 2 caras falando, vamos pra Mônaco, o avião tá aí, vamos pra não sei aonde. Eu falo, não, mas eu não quero ir, tô bem. Não, mas quanto é que é seu show? Eu pago. Eu falei, não, porque eu tenho um show amanhã. Mas quanto é que é seu show? Eu pago agora, eu pago o que precisar. Eu falei, não, mas é que eu tenho meu nome, eu não posso largar as pessoas, não vou. Mas para.
esse tipo de conversa e de coisas, eles acontecem muito. E você ainda lida com um super milionário, né? Exato, porque nos bastidores desses grandes lugares, assim, tem muitos super milionários, que eles ficam nos palcos, né? Ali, naquela coxia, né? Claro que não são todos assim. Óbvio, imagina se o mundo fosse todos assim, não é. Só que existe, sim, ali, em algum momento pode aparecer um cara desse meu pé no saco que vem uma proposta nada a ver dessa. Acho que hoje, pelo que eu soube, já melhorou bastante disso, porque isso já tem uns anos já, né? 10 anos atrás. Isso, com o tempo também, eu acho que as pessoas começaram a entender que elas têm que ter um pouquinho de limite. Não que a pessoa não possa oferecer, não que a pessoa não possa querer ficar com outra pessoa, mas você tem que entender um pouco o limite, porque você não vai ficar brigando com a mulher com a porta do quarto. Você vai falar, não, a mulher não quer, né? Se ela tá me botando pra fora, se eu cheguei na porta do quarto dela… Até porque isso aí você pode ligar pra polícia, né? Exatamente. Chega um ponto que o cara já começa, talvez, eu rezo pra que isso aconteça, que se entenda. Não, peraí, a mulher não quer, eu também não vou. Pelo amor de Deus. O cara tem que olhar e desenvolver o amor próprio dele, né? E falar, eu também não vou querer. Dane-se. Tem um monte de mulher aí pra mim. Ainda mais o cara sendo um cara, sei lá, dono de balada e tudo mais, que fica muita gente às vezes em cima, né? Que é normal na noite. Mas essas coisas, elas acontecem. Hoje não acontece mais muito comigo, porque hoje eu tô com tanta data dentro desse universo LGBT que, assim, eu praticamente não tenho sábado mais livre esse ano. Eu, sei lá, tenho 2 sábados, eu acho que às vezes livre. Ainda. Quando você sai desse mundo comercial, você vai mais pro mundo LGBT? Fui, porque aí o que aconteceu? Era um mundo também que não tinha muitas mulheres, né? Tinha pouca. Mas eu acabei estudando bastante. E aí, quando eu entrei com uma novidade, ser uma pessoa nova, mas com bagagem. É como se chegasse uma pessoa completamente nova no estilo, tocando ali, mas tendo um arsenal já de informações, de estudo, de tudo. Então eu cresci muito rápido. De 2015 foi quando eu decidi a querer dar um pouco mais de predileção, digamos assim, quando vem os contratos, né? Eu vou escolher tocar mais pro lado de cá, deixa eu tirando mais esse universo pra cá. Então, 2016 já tava mais dentro desse universo LGBT. Aí 2016 foi quando eu entrei pra The Week, eu fiz parte de um concurso que eles fizeram. E aí eles acabaram me visualizando, digamos assim. Aí eu entrei. São Paulo. Rio e São Paulo. Cara, eu fui lá algumas vezes, era muito lotado, né? Muito lotado. Foi um dos clubes mais conhecidos do mundo, desse mundo. Eu fui numa festa lá que eu olhei assim, tinha tanta gente sem camisa e maluca, que eu falei que esse é um zoológico de pessoas. É um zoológico, é uma experiência antropológica. Cara, mas certeza. Era assim, não tinha espaço. As pessoas, elas estavam literalmente grudadas, né? Na verdade, assim, existem várias camadas disso, né? E pra mim, ir ao banheiro ali era perigosíssimo. Mas hoje em dia não é mais, assim. Na verdade, assim, primeiro… Não, mas eu ia muito nessas festas, eu ia muito no Galeria Café, ia muito no… Galeria, sei. Pô, Dama de Ferro, eu tava sempre nessas baladas. Era muito mais divertido que as baladas normais. Exato. Hoje em dia, tem uma coisa, assim, do mesmo jeito que o mundo, diria, hétero se acostumou com gay… O gay também se acostumou com hétero, digamos assim. Então, hoje em dia, eu tenho muitos amigos que são héteros e que vão, sabe assim, na balada gay. E ninguém mexe, ninguém tá nem aí, sabe assim? Porque hoje em dia também tem aplicativo. As pessoas, quando querem agora namorar, paquerar ou fazer alguma escolhe coisa… pelo aplicativo na própria festa, né? É o Instagram, é o Tinder, tem milhões de possibilidades. Então, no final das contas, a festa virou um lugar para você, de fato, se divertir. E o meu estilo que eu toco, que é o tribal, é o estilo que tocava na The Week, inclusive. Esse é um estilo que, historicamente, ele surgiu nos Estados Unidos. E desde os anos 80, quando começou a surgir mesmo a música eletrônica, começou essa ideia de colocar uma ritmicidade com a coisa dos tambores, com essa cadência mais quebrada mesmo, que ela beira o africano, então se chamou de tribal house. E aí, os anos 90, teve um crescimento muito grande nos Estados Unidos, e foi quando, nos anos 2000, ele chegou forte no Brasil, que foi quando a The Week foi lançada, né, nos anos 2000. A Madonna já fez festas várias na casa dela, regadas a tribal house. Isso aconteceu lá atrás. E ela foi uma das grandes fomentadoras nos Estados Unidos, assim, dessa coisa das minorias, dos guetos, que foi de onde a música eletrônica surgiu. A música eletrônica surgiu completamente dos guetos. Eram latinos, pretos, gays, todos eles iam curtir dentro de um lugar que era um lugar seguro para eles, assim, era considerado um lugar seguro que você podia ser quem você quisesse, que você podia usar a roupa que quisesse, você podia dançar engraçado, dançar feio, o que fosse. E aí a música eletrônica entrou nessa atmosfera. E o tribal, como ele acabou sendo muito andando em paralelo com as cantoras, que eram cantoras de vozes muito gritantes e tudo mais, até durante um tempo se chamou de bate-cabelo,
esse estilo, por causa dos bate-cabelo das drags e tudo mais, né? Que elas fazem essa coisa. A Márcia Pantera aqui no Brasil faz isso muito bem, entre várias. Mas esse estilo todo de você cantar com as divas, esse tambor africano, essa música tão dançante, tão animada e bem gay mesmo, acabou sendo patrimônio do público gay, digamos assim. E aí ficou muito dentro desse universo. Até hoje. Até hoje. Então é um universo que ele é alegre, ele é muito rítmico, muito rico de criações completamente diferentes, entre coisas boas e ruins, entre muito melódicas e muito rítmicas. O que se entende por tribal, você tem uma gama gigantesca de possibilidades de criação musical, digamos assim. Mas é um estilo que ele é muito querido da cena gay. Agora vamos lá. Mas não existe tribal em outras musicalidades? Existe. Toda vez que você coloca uma música eletrônica que ela é meio quebrada, isso existe música do David Guetta, que é assim, existe música do Alok, que tem um quebradinho. Tudo que vem no quebradinho eletrônico, a gente já entende muito que isso tem uma pegada tribal. Só que quando você fala do universo tribal, você está falando de universo LGBT. Quando você fala da musicalidade tribal, ela pode beirar outras musicalidades. Por que você acha que foi o ritmo eleito assim? Eu acho, assim, pelo que eu já conversei, eu tenho alguns amigos americanos mais velhos. Teve alguma DJ que fez isso entrar? Existiu alguns DJs que foram importantes na época. O Louis Vega, Roger Sanchez, depois veio o Peter Haroff, todos eles são americanos. E eles todos estavam ligados a essa comunidade ali de latinos, pretos e tudo mais. Só que aí veio as cantoras cantando, e um amigo meu de Nova York, ele tem uns 60 e poucos anos hoje, ele me contou essa história, como aconteceu, e ele é nova-iorquino, viveu tudo isso. E ele falou que as cantoras começaram a cantar, tinha música que fazia ali, era só uma batida, né, isso era muito primórdio ainda da música eletrônica, mas aí vinha a cantora com um vozeirão, uma preta, assim, chegava na mesa e ela soltava a voz e tal. E aquilo ali ficou muito marcado como tribal, sabe? Assim, como música de gay. Toda vez que a gente pensa uma diva, de alguma forma a gente pensa um pouco gay. Se você reparar bem. Na música pop, por exemplo. Toda vez que a gente pensa, vai ter Lady Gaga no Rio. Aí vem as gays todas. A diva tá muito ligada à comunidade gay. Ela é muito comum, né? Se a gente pensar bem. Não que não existam outras divas que são amores xodoses de outros tipos, grupos de pessoas. Mas é que os gays gostam de uma diva. Acho que as divas atraem a comunidade mesmo, né? Você vê Bethânia, Ana Carolina. Sim, completamente. Adele, né? Assim, se for diva, eu acho que os gays gostam de alguma forma. Claro que hoje as grandes cantoras do que a gente pensa como música popular mundial, elas estão fazendo o anti-diva, né? Se a gente olhar o processo da Billie Eilish, da Charli XCX, elas estão agora… tudo não ser diva, né? Exatamente, porque elas estão fugindo daquela coisa diva padrão Mariah Carey, Celine Dion, digamos assim, que é aquela coisa, né? Vestido longo e muita diva. Muito diva. Mas também o público está acompanhando essa curva, né? E o público gay também está acompanhando essa curva. O público LGBT, ele está acompanhando essa curva. Me diz uma coisa, vocês passaram a lançar música, né? Nos últimos 10 anos, cada vez mais o DJ, ele é meio produtor barra artista, né? E faz feat pra caramba. E tem muito uma lógica de lançamento bem diferente da música, sei lá, talvez o funk tenha uma forma de fazer. É diferente. Porque tem o SoundCloud, você tem várias outras plataformas que fazem parte do lançamento de um DJ. Me fala um pouco disso. Na verdade, assim, o processo do DJ, ele vem, claro, crescendo muito em músicas autorais, em você participar de álbuns, por exemplo, fazer remixes. Eu participei do álbum da Pablo, por exemplo. Ela pediu pra gente fazer remixes de Flash Pose, uma música dela. Isso vem sendo bastante comum. Mas a alma do DJ, ele começou muito, não em cima das músicas originais, e sim em cima de você pegar samples, se você vai olhar lá na história lá atrás, juntar com aqueles elementos analógicos, quase que eles não são analógicos assim, mas é o Roland TB-330, que ele é são sintetizadores, sequenciadores, começou assim. E aí a coisa de você pegar o sample e criar uma espécie de remix, de uma releitura de um sample de uma música disco, por exemplo, e colocar ali no meio, foi a partir daí que veio a figura do DJ, do produtor musical de música eletrônica. A coisa da original, ela começou depois. Então, tá na alma do DJ a gente ter que fazer versões de música
músicas que elas às vezes estão bombando ali de alguma forma. E a gente, da nossa comunidade, especificamente do tribal, tem um papel que tem sido muito curioso. Apesar da gente não ter nenhum tipo de visibilidade, eu agradeço até existir esse tipo de visibilidade aqui pra gente falar para outros nichos de mercado, de pessoas. Mas a gente tem a oportunidade de levar a música dos artistas brasileiros para outros países. À medida que eu vou, por exemplo, vou pro Japão e eu toco lá Lulu Santos, eu tô levando a música brasileira para os japoneses. À medida que eu vou para Madrid e toco para 15 mil pessoas, 12 mil pessoas, e eu tô tocando não só Anitta, Ludmilla, que elas são muito próximas do nosso público, assim, porque elas são jovens, mulheres e tal, mas eu consigo levar Lued Luna, da Bahia, por exemplo. Eu sempre toco a música da Lued Luna. Eu amo, porque eu sou baiana e adoro escutar a Lued Luna, por exemplo. Então, eu posso colocar o que eu quiser ali. Eu posso ajudar a exponenciar aquela música de um artista para 15 mil pessoas. Que, por exemplo, quando a gente toca nesse verão europeu, você tem gente do mundo inteiro entre essas 15 mil, 12 mil, 10 mil que você tá tocando. Aquilo espalha a música para tudo quanto é lugar. Espalha. Então, teve uma vez que eu tava tocando em Mykonos, e aí eu tocava, fui convidada para um grupo daqui que faz o evento, que fez até a Micareta Rio, que foi lá na Apoteose, o grupo São Sebastião. Eles me convidaram para tocar através da marca deles numa festa, que é um festival internacional lá em Mykonos, e eu fui. E aí, por conta deles terem esse contato com a Ivete, eles me contaram depois que eu toquei uma música da Ivete, era super solar, era de frente pro mar a festa, maravilhoso lugar, em beach club daqueles de Mykonos, incrível. Aquela energia, todo mundo em volta da piscina e vibrando e tal. E aí eu toco música da Ivete Sangalo, os brasileiros que estavam todo mundo vibrando, porque sempre tem brasileiro em algum lugar, né? Mas assim, é um público muito internacional mesmo. E aí ele filmou e mandou lá pro povo da Ivete, mandou pra Ivete. Aí você fica, caramba, a Ivete mesmo não vem aqui, mas a música dela tá aqui, isso sabe? É muito legal. Tá chegando através da gente. Então eu sempre falo isso. Quando tem algum tipo de oportunidade, os músicos, eles deveriam, músicos em geral, cantores, artistas, deveriam prestar atenção muito na música eletrônica, porque a gente tá levando a música deles para os lugares. E isso acontece hoje. Eu chego, por exemplo, na Europa para tocar, as pessoas nunca viram show, sei lá, da Glória Groove, mas a gente, DJ, leva tanto as músicas da Glória Groove que as pessoas já começam a conhecer Glória Groove, de tanto que a gente leva através dos nossos sets. A gente faz material bastante pro YouTube, a gente usa o SoundCloud. Quem é a cena hoje tribal brasileira com esse nível de exposição? De tocar muito fora, eu acho que eu sou a que mais toco fora hoje, assim. Mas temos muitos, tá? Eu posso te dizer pelo menos uns 15 DJs que eles tocam bastante fora do Brasil, assim. Hoje você tem nessas festas, claro que uns tocam em festas menores e outros tocam em festas maiores. Mas existe uma característica nossa, do nosso estilo, que como a gente tá super bem visto agora, o tribal made in Brasil, ele tá super bem querido lá fora, a gente tá sendo muito chamado, porque os contratantes veem você pelo YouTube, por exemplo, veem você pelo SoundCloud. Aí pode ser estranho às vezes pra alguém tá ouvindo aqui, mas usar o SoundCloud é porque como a gente faz versão de artista… de sempre, né? O SoundCloud tinha questão de não cair música. Exato, então… e até hoje é um problema pros DJs. Eu, por exemplo, eu tenho uma conta 1 e a conta 2. Se eu quiser divulgar alguma coisa, eu tenho que divulgar pela conta 2 e transmitir para a conta 1. Porque na minha conta 1, eu tenho 60 e poucos mil seguidores, o que é bastante para SoundCloud. Então eu não quero perder esses 60 e poucos mil seguidores que eu tenho lá no SoundCloud, entendeu? Mas é importante pra gente, porque muito do que a gente faz são versões em tribal de outras músicas de outros artistas. Então a gente precisa… O único lugar que a gente consegue colocar é no SoundCloud. Porque no YouTube, a depender da música, pode ser cortar, né? Se a música foi proibida de ser veiculada no YouTube, de alguma forma, Sim. a gente perde. E a gente, através do Spotify, que é o grande filé da história, né? As plataformas mesmo de música, a gente não consegue, porque são versões que a gente precisa da aprovação do artista original. E eu entendo também, por outro lado, porque eu também sou vítima de releituras que você olha e fala… está muito ruim, sabe assim? Muito mal feito. A gente também é vítima também, porque eu também tenho minhas produções originais. E aí, às vezes, eu olho e falo, não, gente, está muito ruim, não tem condição. Entendo os artistas terem ciúmes das suas músicas, mas também, ao mesmo tempo, é bom os artistas, de alguma forma, entenderem o quanto também a gente está ali. Eu vou tocar no Central Park, por exemplo, em junho agora. Dia 29 de junho. Eu faço uma apresentação no parque, no Central Park. Eu e mais outros artistas internacionais, o Gorgon City, que é um DJ bem famoso também, e a Ayla, que é uma cantora que tem umas músicas que agora estão muito famosas no mundo eletrônico, né?
músicas assim, de top 1 do mundo. E você acaba levando a música brasileira, lá, né? Entende? E aí eu tô lá, no meio de tudo. E aí eu posso levar o que eu quiser pros americanos, e vai ter gente com certeza de muitos lugares, pra ouvir isso no Central Park. E eu não levo para brasileiros. Assim, claro que vai ter sempre algum brasileiro que vai estar ali, porque sabe que uma brasileira vai tocar. Mas eu toco realmente para muito gringo. Então, o poder que a gente tem de levar isso para outros universos, para outras pessoas, para um Central Park, isso é real, sabe? E hoje a música em si não só não dá muita atenção para música eletrônica, assim como o meu estilo especificamente, por conta desse preconceito, por conta de ser um estilo ligado muito à comunidade LGBT, historicamente, ser o estilo que se toca na The Week, a pessoa vai e frequenta a The Week, mas assim, o estilo não vai entrar aqui no meu festival. Então eu não sou convidada para tocar. Eu toco em grandes festivais fora do Brasil, por exemplo. Festivais muito ligados à minha área, de alguma forma. Esse do Central Park eu vou tocar, mas não é tribal, eu toco house. Eu tenho uma segunda alcunha, inclusive, que eu já montei agora para trabalhar. Mas aqui no Brasil, por exemplo, eu não toco no Rock in Rio, eu não toco em nenhum desses festivais. Existe um preconceito muito grande. Apesar da gente estar viajando o mundo afora, apesar de eu produzir uma festa que 5.000 pessoas… Imagina se eu tocasse num festival desse, eu acho que eu levava uns 10.000 pessoas. Porque acho que o público da gente, ele tem tanta gana de ver você num posto talvez maior, porque nunca esteve, né? A gente nunca teve nenhum DJ tendo essas oportunidades, que eu acho que a comunidade inteira ia se juntar bastante para ver, assim, alguém tocar, sabe? Conseguir ter esse nível de oportunidade. Das músicas autorais suas, você já lançou no Spotify, nas lojas digitais? Não, as músicas, músicas autorais. Esse ano, você falou do Flávio Saturnino, e agora eu faço parte também lá do Go Pop dele. Ah, que legal. E aí, o Saturnino que me puxou a orelha. Porque eu, no meu processo de viajar demais, ele falou, Anny, você tem que começar a lançar mais originais, tá? Aí depois veio a história do Go Pop, que ele tá lançando o selo. E aí a gente vai começar a trabalhar, já vai dar, desde 2023 eu comecei a escrever muita música. Eu que quis ser escritora quando era 5 anos de idade, eu falava que queria ser escritora. E agora eu tô me permitindo a escrever um pouquinho mais. Então, como eu consegui aprender a falar inglês, espanhol, português, eu fiz 2 anos de francês também, nerd, né? Nerd. Aí eu estudei tudo que eu pude na vida, assim. Muito avião, muito aeroporto, muito tudo, exato. Né? Aí o espanhol eu tô aprendendo de rua mesmo. Mas é que às vezes eu fico 15 dias só falando espanhol com as pessoas, porque eu não tenho ninguém falando em português. Então eu tive que aprender. E aí eu tenho escrito muita coisa. E aí entra numa preocupação que eu tô. E hoje eu vim pra cá assistindo outros episódios seus daqui, porque eu tô assistindo tudo de música, porque a gente fica pensando no futuro, no destino, de onde vai levar essa música toda. A gente já viu que as músicas ficaram pequenas, que o TikTok limitou um pouco as coisas, mas eu não tô aqui pra brigar com o TikTok, eu entendo ele, sabe? Tá tudo bem. A grande questão é, eu tenho um lema comigo de ser a missionária da felicidade. Que isso eu me coloquei quando eu estava num processo de depressão bem complicado antes da pandemia. Que eu não entendia que eu tinha perdido o prazer de fazer as coisas na vida. E como eu vivo muito sozinha, o que eu pensei que era garra e vontade e tudo, ele ultrapassou o limite. E aí você dá aquele… Você pifa assim. Eu não cheguei a pifar de não conseguir fazer as datas. Mas eu não tinha mais vontade de fazer nada. Eu não tinha mais prazer em fazer as coisas. Eu não ficava mais feliz. Vamos ali, Anny, jantar. Tá. Tipo, vamos encontrar não sei quem. Tá. Mesmo sendo pessoas que eu gosto, digamos assim. E aí depois eu fui entender que isso era um processo já de um dano, de uma proporção muito grande, que poderia ter me levado a uma coisa ruim. Eu melhorei. Mas você chegou a procurar ajuda, então, médico? Não tinha, eu tive psicólogos e tudo muito antes disso, no processo dos meus pais de descobrirem que eu tava com mulher, que aí todo mundo surtou, a Anny tá doida, bota ela na terapia. Mas agora tá todo mundo tranquilo com isso? Agora tá tranquilo com isso, tá tudo bem. Agora eu tô casada com a mulher, acabou que eu decidi mais por um lado do que deixei o outro lado dos homens, gostei mais de ficar com mulher. E aí, no final das contas, eu fui melhorar de tudo isso na pandemia, que apesar de ter sido pra nós que vivemos de música uma época muito difícil, porque não tinha o que fazer, né? Não tinha como trabalhar. A noite foi a primeira a parar e a última a voltar, a não ser que você fosse fazer muita coisa clandestina. E aí eu optei realmente por ficar em casa, fui trabalhar muito online da coisa, e o que foi maravilhoso, acabei conseguindo… O que você fez? Decolei muito mais, porque quando parou, voltou a nerd, né? Aí eu voltei pra mim.
eu consegui melhorar e aí eu percebi, meu Deus, eu tava muito mal. Aí eu fui procurar ajuda, entendeu? Depois que eu percebi o quanto, eu falei, gente, eu tava muito mal. Porque quando bastou parar a pandemia, eu ficar em casa de novo, parecia que eu tinha voltado, assim. Eu acordava diferente, eu acordava de você respirar fundo e falar, meu Deus, que legal. E o mundo parado, todo mundo com pânico, e eu ficando melhor, entende? Aí eu falei, gente, não, peraí, tinha alguma coisa errada. Aí eu fui buscar entender o que estava acontecendo comigo, que agora que tá todo mundo em pânico, eu fiquei melhor. O que houve? Eu passei a dormir melhor, eu passei a acordar melhor, a ter prazer em uma comida, entende? Esse tipo de coisa. E aí, durante a pandemia, eu resolvi trabalhar muito, nerd. Aí eu fui estudar bastante sobre vídeo, sobre tudo isso, de brand, de tudo mais. E aí pensar numa estratégia para eu me tornar constante para as pessoas. Porque logo antes da pandemia, foi quando eu comecei a tocar em muitos clubes pelo mundo. Então eu já tocava em Nova York, já tocava em Paris e tudo mais. E aí, como a gente é muito sozinho, o DJ, por mais, a gente, no mundo da música eletrônica, que existiam as agências, né? Só que as agências, elas têm muitos DJs. Obviamente vai ter o DJ mais querido, talvez, né? Que é o xodozinho do dono da agência e tudo mais. Mas nós somos seres muito solitários. Isso é uma diferença muito grande pro universo da música em geral. Porque banda, todo mundo, você tem várias pessoas, o pessoal se ajuda. Você, sabe, teve um problema, o cara da outra banda te ajuda. Ah, não, eu consigo ali. A gente não. Parece que você vive num mundo de concorrência pra caramba. É o mundo de DJ. É tudo muito briga, você se sente só. Então aí eu falei, peraí que eu vou estudar, vou aproveitar esse tempo que eu vou estudar. E aí projetei uma lógica de fazer transmissões ao vivo para os outros países onde eu teria uma data, eu fiz transmissão direta para aquele país ali. Então, eu teria uma data em Paris, aí fiz uma transmissão direto, foi através do Facebook na época. Do Facebook da casa lá em Paris. Então chamou, como ninguém tinha nada pra fazer, chamou a atenção da Europa inteira, de todo mundo que tava em casa, porque ninguém tinha o que fazer. Ah, vai ter uma DJ tocando, então vamos assistir. E aí o pessoal começou a assistir. Ah, vamos fazer agora pro Canadá. Ah, vamos fazer agora pra Argentina. Vamos fazer pro México, pra Colômbia. Eu aprendi a entender a engrenagem disso tudo, que não era fácil na época, que ninguém sabia fazer transmissão. O pessoal queria fazer uma transmissão bacana, com áudio bem feito, imagem, trocar de câmera, sabe esse tipo de coisa. E foi aquela época que todo mundo ficava fazendo live no Instagram, que era um saco demais. Tinha coisas legais, mas também tinha muita coisa ruim. A maioria era chato. A maioria era mal feito, ruim, era ruim. E aí eu falei, não, eu vou fazer bom. Aí eu aprendi. Aí no que eu aprendi foi legal, porque eu comecei a também ser contratada por outras pessoas para fazer pros outros. Então, a Twitch Brasil, por exemplo, chegou a ter evento que me contratou para eu gerir isso. Porque existia uma questão entre você entender bem da transmissão do arquivo, da internet, né? Você saber a taxa de buffer que você precisa deixar, a outra, monitorar aquilo ali bem para você conseguir estabelecer uma transmissão equilibrada e constante, entende? E eu passei a entender muito disso. Aí eu, eita, vou conseguir ganhar um dinheiro aqui numa coisa. E a gente foi se virando desse jeito, mas aproveitando sobretudo o tempo para estudar e para pensar em como projetar. E aí foi bom que quando a gente começou a ter festa, eu me lembro de uma data que eu fui para Paris tocar, que voltou assim logo, só que era muito limitado conseguir fazer festa. Foi super difícil, assim, pra eu conseguir entrar lá. Não existia eu daqui viajar pra lá, né? Aí eu falei que eu ia ficar na casa do meu amigo, que eu tenho um grande amigo de lá mesmo. Aí foi uma dificuldade, assim, porque não se podia, não era uma coisa... Podia se fazer, mas não era liberado, assim. Você tinha que apresentar carta de saúde, você não podia ter milhares de pessoas. Tinha um controle muito diminuído das pessoas. E aí era a maior doideira, assim, pra conseguir chegar no país. Eu tinha que fazer 10 dias de quarentena. Aí tinha todo esse processo todo. Aí descobriu que na Colômbia você pode fazer festa até 200 pessoas. Lá vou eu pra Colômbia fazer festa pra 200 pessoas. Porque eu ia dentro do limiar do que era possível, digamos assim, liberado. Que eu morria de medo de perder também meu nome se estivesse tocando nessas festas que viraram sucesso aí do povo, né? Nossa, por ter muita feito clandestina, né? Aqui no Rio, então, nossa, toda hora eu ficava sabendo de milhões de festas, essas casas todas ali, Estrada do Joá, aquilo Muita ali festa. foi um rolê. Toda hora eu ficava sabendo, chegava vídeo, foto, né? Tinha essa história toda. Mas aí acabou que foi bom, porque quando voltou da pandemia, eu voltei muito forte. Porque ninguém tinha feito o que eu fiz. Ninguém estudou e fez um projeto, assim, digamos, para ficar presente na vida das pessoas. E antes da pandemia, eu já tinha começado a colocar conteúdo de vídeo no YouTube também, gravando apresentações pelo mundo e tal. Eu só tinha o meu. Então, quando parou logo, os primeiros dias, as pessoas no mundo todo me assistiram. Aí, a primeira vez que eu fui tocar em Bangkok,
depois agora da pandemia, que foi a primeira vez que eu fui tocar em Bangkok mesmo, eu achava que eu ia chegar lá e ninguém ia me conhecer. Tipo assim, que eu ia entrar na festa e que não ia conhecer. Só que não, quando eu cheguei, as pessoas falando comigo, me reconhecendo. Hi, tipo, meu Deus, o povo me conhece aqui. E é por causa do YouTube, o poder que a internet tem. O poder, é um a internet te leva muito longe. Agora, você também tem que estar preparado para essa internet. Hoje, no meu Instagram, eu tenho uma grande dificuldade, que eu fico pensando, gente, eu queria tanto conversar com a Anitta um dia, para poder entender como que... Porque eu tenho um público latino, eu viajo bastante. Tem um público que só vai falar inglês no máximo, né? Assim, que não vai entender outro idioma. E tem um público Brasil, que hoje ainda é a maioria do meu Instagram, porque o brasileiro, ele é muito conectado. Tenta fazer trilingue. Então, aí eu faço um stories. Aí geralmente eu coloco em português, porque eu também tenho muitos deficientes auditivos que me seguem. Tem gente que vai para as minhas festas, eles gostam muito da vibração. E eu, como eu toco, eu não sou séria assim tocando, eu fico muito doida. Eu bato leque e tudo mais, é uma confusão. E aí nisso, eles vão muito, eles me assistem e tudo mais. Então eu não quero deixar de legendar ali bonitinho para que eu possa ser. Além do mais, as pessoas veem muito stories sem legenda, né? A maioria das pessoas ficam. E aí eu ponho muito legenda ali e legenda em inglês. Aí uma vez eu fui tentar colocar em espanhol, eu falei, meu Deus, não dá nem pra ver minha cara mais aqui, porque tá, tipo, tá meio difícil aqui o processo. Você pode fazer com conteúdo pago, em vez de... tem um mercado que tá crescendo pra mim, um mercado, sei lá, na Colômbia. Você pode fazer uns vídeos não postados, só como ad. Sim, vídeos não publicados. Os ads é mais fácil. Aí você bota Colômbia, exclui Brasil e foda-se, né? Hoje... E não publicado, não publica, entendeu? Sim. Deixa o ad rodando sem estar na página, porque Sim. pode ser legal. Sim. Eu já fiz algumas coisas dessas e é mais fácil porque você consegue direcionar por região, né? Vai muito mais tranquilo. A dificuldade que eu tenho é por eu ter mesmo, como essa coisa da missionária da felicidade, por eu ter esse problema até com minha família, com tudo mais, eu tava muito em depressão, aí eu falei, gente, por que eu tô fazendo isso com a minha vida? Eu podia ser advogada, eu podia fazer outra coisa, pelo amor de Deus, por que tu vai trabalhar com música, viver dessa vida louca? Aí eu falei, não, mas... abria seu Instagram, tinha tanta gente falando, nossa, mudou minha vida. Tem umas histórias muito interessantes, assim, porque as pessoas estão muito no transe na música eletrônica, né, às vezes, e aquilo toca elas de uma forma, é como se fosse um chá, sabe, que você toma. E a pessoa dá uns giros, assim, e tudo mais. E eu gosto de levar uma mensagem muito positiva. Isso eu aprendi com a Bahia, né, com a axé mesmo, uma positividade muito grande. E aí eu falei, não, Anny, isso só pode ser uma missão mesmo, de fazer gente feliz. Aí postei uma foto e botei assim, escrevi em inglês, Missionary of Happiness. Aí depois, curiosamente, eu falei, deixa eu clicar, que hashtag bonitinha. Cliquei, ninguém nunca no mundo tinha usado isso. Aí eu falei, caramba, velho, que legal. Aí fui lá e comecei a usar isso como mantra pra mim mesmo, assim. Toda vez que eu fico muito triste e que eu me questiono, porque eu acho que sempre a gente tá se questionando na vida, das escolhas e tudo mais, eu acabo sempre... lembrando disso, de falar assim, é bom a gente achar uma missão na vida. É bom a gente entender pra que a gente veio, senão a vida da gente fica muito vazia. Só trabalhar, ganhar um dinheiro, gasto dinheiro. Ganho dinheiro, entende? Fica essa coisa vazia. No final a gente começa a perder as pessoas que a gente ama, a gente começa a ter os problemas, os estresses, e você vê a sua vida inteira. Porque todo mundo acha que vai ser eterno, né? Que vão terminar a sua vida e vão colocar o sonho, acho que de todo ser humano, criar uma estátua com você. Mas mesmo as grandes estátuas, se a gente for observar, a gente não sabe nem quem é aquela pessoa da estátua. Mais, sabe assim? Ninguém é pra sempre. Então, dentro da minha existência, eu quero muito entender por que eu vim e tentar fazer disso algo que pelo menos me acalente, sabe assim? Para que quando vem uma coisa ruim eu consiga falar, não, Anny, segura, porque vai dar bom, sabe porque assim? Pelo que você tá me contando, você ficou mainstream dentro do teu nicho, né? E aí tem uma hora que você já tá fazendo os maiores festivais, as casas mais legais, os clubes mais importantes mundo afora, e aí nessa hora o ser humano fica estranho, né? Você fala assim, putz, eu vou te falar, isso já aconteceu comigo. Né? Meio assim, e aí? E agora, né? Chegou num ponto agora, e por isso que eu vi essa conversa toda com o Flavinho, o Ariel também, que é da assessoria, ele vai fazer parte dessa conversa toda também. Porque eu agora, dentro do meu nicho, que é do Tribal House, eu já fiz todas as maiores coisas do mundo. Eu não tenho mais o que andar. Festival, agora eu vou ter um festival em Israel, no Mar Morto. Esse é diferente ainda. Mas assim... basicamente, todos os grandes festivais possíveis que eu já existe no meu universo, eu já fiz todos, no mundo todo. Aí, a gente que é muito movido a talvez vontade, seja tentar fazer né? um nível de crossover agora, né?
Exato, aí o Flavinho falou, Anny, você não tem mais pra onde fazer, então vamos fazer, pô. Eu consigo um monte de gente, um monte de coisa legal, e eu tô nessa fase querendo ficar mais escritora. Vamos jogar baianidade de novo pra jogo, que eu quero poder agora voltar, já que eu fiquei nessa coisa internacional muito grande, eu quero me voltar mais pra uma produção que carregue mais o ritmo, a coisa afro-latina, que a Bahia é muito boa nisso. Mistura do melódica latina com os tambores da Bahia. E é muito próximo do meu universo, é muito próximo do que eu gosto, é muito próximo do que a gente pode fazer. Sim. Então, a primeira coisa que eu já fiz dentro dessa lógica agora foi uma música chamada Pipoca, que é uma homenagem à pipoca do Carnaval da Bahia. É a pipoca, né? Que é o Carnaval de Salvador é o bloco, do lado de fora do bloco é a pipoca. E a gente fez essa música, a gente gravou, eu, Felipe Guerra, a gente gravou com a Ludmila Anjos, que é cantora, que é baiana. E aí eu tô vendo, assim, porque primeiro a gente vai se arquitetando, né? Inclusive em termos de produção, entender o ritmo, aonde você vai aplicar aquilo. Você vai usar mais percussão como? Você vai colocar gogô, você vai colocar… Entende? Você ficar… Porque a música eletrônica era muito experimental também, né? Você vai ali… Só que não tem aquele olho no olho do músico, que eu sinto muita falta, porque eu já tive banda. De você olhar… Ter alguém pra trocar. E alguém falar, caramba, isso é muito bom. Sabe assim? Fala, pô, repete aí. Isso tinha muito na banda. Isso é muito gostoso, a sensação da pessoa falar, pô, repete aí, que massa. E a gente não tem isso sozinho. A gente só tem você produzindo ali. Nando Reis falou que ele gostava aqui. Eu tô lembrando das coisas que eu já assisti aqui. Tá me vindo na cabeça. Fã do programa, sou muito fã do programa. Eba. É que eu adoro assistir, eu sou podcaster, né? Eu adoro também assistir sou, podcast, eu sou curioso de gosto. informação. Eu sou muito curiosa, adoro ficar assistindo coisa. E aí ele falou que ele gostava de compor coisas sozinha. As letras eu vejo que eu gosto muito de compor coisas sozinhas, assim. Mas essa parte de compor música é tão gostoso você olhar pro lado e alguém falar, poxa, eu gostei, vamos fazer outro, peraí, e se mudar assim? Vamos botar um menor aqui, vamos mudar aqui, vamos… Não, peraí, repete aqui. Essa troca, ela é muito gostosa, eu sinto muita falta. Então talvez eu começar a fazer mais coisas em colaboração, por exemplo… Não pela questão do streaming de subir, né? Porque tem isso, o casamento das fanbases, né? Das coisas, vírgulas todas, mas pelo sentido da gente produzir coisas que fiquem melhores mesmo, assim. Que a gente consiga… Porque agora também, para eu sair do que eu já faço, eu tenho que ultrapassar sair, essa né? bolha. Você pode ganhar uma nova camada, né? Exato. Para ultrapassar um pouco mais a bolha, eu também vou ter que ser muito boa no que eu faço. Porque não adianta você falar, vamos fazer… Porque você me perguntou de como era a questão da produção, da distribuição e tudo mais. Existe na música eletrônica tanto quem se programa para lançar um original, isso existe, porque existe muito valor ao DJ também, ao discotecar, e essa pessoa pode ficar viajando ali e lançar de vez em quando coisas originais, existe. Existe também a lógica Loki, a lógica David Guetta. Eles lançam a cada 15 dias uma música, entendeu? Tem um giro realmente como o giro do funk. Que é esse giro do sertanejo também, Foi o que eu falei do né? momento onde essas coisas se encontram, né? Exatamente. E existe isso. E isso é uma lógica de algoritmo mesmo. Se você for analisar, né, o que o algoritmo precisa para um tipo de público que ele é muito pop, que ele vai ouvir uma música, mas também ele vai enjoar muito rápido daquela música, você pensar em uma música a cada 15 dias é inteligente. No caso do Alok, que ele também alcança públicos daqui até a Ásia, também é inteligente. Eu tô nesse momento de raciocinar o que eu vou fazer. Eu tô exatamente nessa fase. Daqui até o final de 2025, muita coisa vai mudar. Tem uma coisa que as pessoas esquecem, e eu falei isso na minha mentoria, é engraçado que as pessoas não fazem ideia. Porque, por exemplo, eu tenho na minha mentoria 2 artistas que cantam em inglês, né, rock. E aí eu falei, cara, porque quando você lança pelo Brasil, né, imagina, você tem uma banda, você é uma cantora em inglês, canta em inglês aqui no Brasil. Qual é o playlist pra entrar sei lá, uma banda de rock cantando em inglês no Brasil? Não tem muita playlist boa pra entrar. É difícil. Então o ideal é você lançar no Brasil, aqui, aí lança, sei lá, num selo da Áustria, aí na Alemanha lança pelo selo da Alemanha. As pessoas, elas já acham que porque virou digital, não tem a coisa local, mas tem. Porque se a tua banda for lançada por um selo da Áustria, o dinheiro, se sabe que o que toca ali é dali, só que ele vai fazer um pitching no playlist dali. E ali tem playlist pro que não tem às vezes aqui. Sim. Então você vê vários artistas que estão fazendo isso, cara. O cara é igual, a mesma lógica da época do físico. Eu sou na Alemanha uma coisa, no Japão eu sou outra, no outro sou outra. Mas é uma lógica interessante. Que faz sentido, né? Porque aí você, em cada território, você tem chance de alcançar playlists que são dali. Porque, cara, o rock no Brasil hoje não existe. Cantado em inglês, então… É muito difícil. É muito difícil. Mas às vezes você tem países europeus que, cara, o rock é forte ainda, né? E que a tem gente selos, tem isso na música eletrônica, de ter esse labels mesmo diferentes. Tem labels diferentes, mas a gente não entra muito nas playlists grandes. Entende? Mas você lança em países por selos diferentes, as tuas coisas? Já ou não? lancei por selos diferentes, mas a gente não
Tá, existe uma quantidade de ouvintes no Spotify, sim, mas como a gente não tem esse apoio de labels e tudo mais, você não tem isso de chegar numa playlist. Até então não existe. Então, para que eu consiga isso, eu teria que fazer colaborações com outros artistas. Como a Alok fez, né? Exatamente, exato. É um caminho que a Alok fez. O Alok fez isso, ele botou vírgula pra caralho, né? Exato. A única o difícil é que a Alok, ele também passou por momentos difíceis de aceitação do Brasil por ele ter feito isso bastante, entende? É delicado a balança de como você vai fazer. Expandir é sempre difícil, né? É sempre difícil. Mas tem coisas que são necessárias. Por exemplo, os meninos aqui, o Dub Dogs, Cat Dealers, eles também cruzaram muito essa barreira pro pop, fazendo remixes de grandes artistas. Aí entra remix da música da Vanessa da Mata. Esse tipo de coisa alcança um público muito mais largo. Faz também um público que antes não gostava de música eletrônica passar a gostar. Tem um lado muito positivo. Eu acho incrível as pessoas fazerem isso. Mas para uma parte dos curtidores de música eletrônica, começa a falar assim, não, não dá, não vou pro show desses caras, nada a ver, fica só tocando música pop, entendeu? Tem uma parte ali. Você só não pode perder o que você tem, né? Exato. Aí tem que ser uma análise muito criteriosa de quem você já tem, de como fazer. E por isso que eu falei, eu tô exatamente nesse momento aqui agora. 2024 veio pra mim num momento que agora, pronto, zerei o war, sabe assim? Da possibilidade do meu meio. Então, vamos agora pensar para que lado que a gente vai fazer. Mas o que teria que se fazer, por exemplo, o cachê da onde você já vai duplicar, por exemplo? Algum hit, né? Internacional, talvez, né? Do meu meio se eu começo a fazer hits com cantores muito grandes internacionais. Aí você sobe o cachê nos eu lugares que você já vai. Eu custaria muito mais. A gente tem um DJ… Esse também é um caminho, né? Que é um DJ bem mais velho, mas que ele fez muito sucesso nos anos 90, 2000, chamado Ofer Nissen. Ele é de Israel. E ele ficou muito famoso nessa proporção que você tá falando, porque ele chegou a fazer remix de Madonna na época. E Madonna fez toda aquela coisa com ele. Porque não adianta você às vezes fazer o remix e o artista não dá apoio. Não comprar o barato. Não comprar a história. Mas quando o artista compra, realmente aí o DJ vem de uma forma muito forte. Mas com você certeza. não tem como chegar nesses artistas, porque, cara, o não a gente já tem, né? Não, assim… Pode ser que seja possível. É difícil chegar nos artistas. Porque a gente não tem essa estrutura de gravadora por trás, entendeu? Cara, eu já vi histórias tão malucas. Não pra te ajudar ou nem pagar, não. Mas é só de dar uma… vou te apresentar aqui a música. Ou pedir pra ver se rola de fazer um remix. Sabe assim? Esse tipo porque a gente acha tanto que não vai dar, que a gente nem manda, né? Gente, será que isso aqui hoje tá virando a terapia? Eu não tô entendendo. Que parte. Vou ter que deixar no final. Quanto às vezes custa acontece. A hora pra eu saber se eu posso pagar? Não, porque às vezes acontece um pouco isso, né? Da gente, pô, será que eu mando? Não vai ver. E às vezes, cara, escritório internacional, normalmente os empresários do escritório abrem aquela porra do e-mail. O brasileiro não abre. Então. Se eu mandar um e-mail pro empresário, sei lá, do Roberto Carlos, é porque é meu amigo. Mas se não fosse, ele não vai ver nunca. Sim. Mas às vezes você manda pro cara do Chris Martin, eu descobre o e-mail do cara e o cara responde, sabe? É uma coisa meio maluca. Às vezes pode acontecer mesmo. Então, talvez esteja servindo como terapia esse momento de hoje, pra eu ter um pouco mais de… Que horas são? Porque a gente tem então, eu tenho que ir embora, né, gente? Que horas tá aqui? Diz aí. Parou meu telefone. Ou meu telefone, não, meu relógio. Agora que eu vi. Ih, rapaz! 6h22. Passou rapidinho. Mas o tempo passou que eu nem vi. Pô, adorei, Isso é muito bom de papo. Eu já sabia, porque eu já sou seguidora de muito tempo. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Mas se orgulho muito disso Pessoas que você já tem, né? maravilhosas. Porque a gente tem a tendência Você já teve o prazer não de valorizar o que a gente já tem, né? Então valorize o que você já tem. Não, com certeza. Eu sou muito feliz disso tudo. Imagina uma história improvável. Uma mulher saiu de Salvador, Bahia, Brasil, produzindo música eletrônica, tocando como DJ, mulher, e tô tocando pelo mundo. É quase que impossível, sabe assim, você pensar. Seria mais fácil ser cantora de axé, eu acho. E teu pai hoje super orgulhoso, tua mãe também? Hoje eles entendem. Orgulhosos eu acho que não, mas acho que hoje eles entendem assim. Pô, mas a filha internacional, poxa. Então, mas é que é difícil também. A gente fica muito tempo fora, muito tempo viajando. Mas ainda bem que eu sou bem boa moça. Assim, eu não caí nas armadilhas da noite. A noite é perigosa. E a noite da música eletrônica, a noite da banda, do rock, das coisas, é muito perigosa. Mas tô bem aqui. Pra gente não cortar o nosso protocolo, mesmo você tendo que sair agora, o que você diria pra menina? Com o que você sabe hoje? A Anne, novinha. Eu diria tanta coisa, mas eu diria assim, tenha um pouquinho de paciência. Estuda, tenha fé, porque eu desacreditei de mim muitas vezes, eu não procurei a música me achou.
Em hora nenhuma eu fui atrás. Só fui atrás quando eu vi que estava sério. E aí eu falei, não, é sério, então vamos estudar. Mas eu nunca fui atrás, eu nunca acreditei. Nunca pensei que isso fosse virar uma realidade dessa forma que virou. E aí depois eu levei a sério. Mas eu falaria isso, seja forte. Não é fácil ser mulher, conseguir as coisas. Hoje cada vez mais tá melhorando. Não é fácil estar sozinha nos quartos de hotéis, pelo mundo. Vendo uma cidade linda passar pela janela, mas você tá sozinha vendo aquele pôr do sol. A solidão, ela machuca quando ela é em excesso. Quando você passa 25 dias do seu mês absolutamente sozinha, sem ver ninguém. Então, seja forte. Mas também tem um lado maravilhoso disso tudo. Então, eu diria que um futuro muito bonito te aguarda. E acredita e leva como uma missão. Que essa é uma missão para mim. Fazer gente feliz é muito bom. É muito Missionary of Happiness. Missionary of Happiness. Isso me acalenta tanto quando eu tô triste. Você não tem Belíssima noção. tag. Parece bobo você falar assim, não acredito, você vai ser... Acredite, isso acalenta. Na hora que a gente precisa se apegar à fé, sabe assim? Que deu muito ruim, você só tem a fé para acreditar. A espiritualidade sua, pessoal, assim. Senão você fica vazio. É a hora que eu falo, não, Anny, vai, acredita. Que o propósito é esse. O universo vai te premiar de alguma forma. Eu sou espiritualista, eu acredito assim. Não sou muito religiosa, mas eu acredito que as energias do universo, elas vão, voltam. E aí eu acredito nisso, Anny, sua missão, você descobriu sua missão. Olha que coisa linda no mundo. Que maravilha, tanta gente passa a vida inteira, perde a vida, passa por ego, se destrói. E porque não entendeu, na verdade, para que te deram aquilo, para que me deram essa capacidade de fazer as pessoas se divertirem da forma como... Acho que deu certo, né? Que eu vou para tanto lugar. São 4 continentes rodando o mundo todo, países tantos, do Paquistão, a Japão, Austrália. Você faz conteúdo pra caramba nessas viagens? Porque agora cada vez mais, né? Deve ser muito legal. Imagina, o Japão nem pode ter álcool nas festas, olha que diferente. Ou no Paquistão. No Paquistão, o povo dança careta. Lá eles vendem álcool, eles produzem álcool, mas não se pode vender álcool em lugar nenhum por causa da religião. Então na festa todo mundo careta. Não pode ter álcool. Vende Red Bull, Coca-Cola. Adorei muito nosso diferente, papo, viu? Muito diferente. Pretinho, o que você achou? Olha lá o homem. Cadê ele? Pretinho, volta aqui, cara. Cadê ele? Boa tarde. É no Paquistão que não tem álcool? Não pode ter álcool. Porra, aí, Pretinho. Porra, você tem que ir no Paquistão pra ir numa... Não tô te ouvindo, Pretinho. Curti balada no Paquistão, hein? Imagina. Cheio de roupa até o pé. Não pode nem ter álcool. O homem tá ali, mas tudo bem. Se tá gravando na mesa, tá tudo certo. Olha o Renatinho ali, olha lá. Quando o homem aparece é porque tá sinistro. Deu ruim. Tô calma, uai. Tá todo mundo calmo aqui do processo. Gente, parece que ele tá ligando uma bombinha. Vai explodir. Pum! Ou então é de CO2 de balada que tem um botão. Aí ele vai ficar triste, cara. Ele vai ficar... Chateou. Ele com leque. Aprendeu a ter leque. Oh, meu Deus. Não tô entendendo. Depois deu da ruim? Lady Gaga, todo mundo agora aprendeu a bater leque no Rio de Janeiro. Quer que eu termine aqui, Pretinho? Termina daqui, Pretinho. Vem cá. Porra. Termina daqui. Cadê ele? Aprendeu a bater leque na Lady Gaga? Aprendeu a bater leque na Lady Gaga? Segura direito. Não, pô. Do outro lado aqui, ó. Eu tentei. Eita, caralho, tô meio sujo, Segura caralho. aqui, ó. É do lado de lá. Você segura. Assim? Isso, assim vai. Aí, viu, Clecli? Aí. Olha lá. Você segura o primeiro Não, manda aí, vai. valeu aí, Valeu, família! Valeu! Depois da Lady Gaga, todo o Rio de Janeiro aprendeu a bater leque. Meu Deus do céu.